Agora acredito eu que estamos sim. ao vivo. Já. Agora sim, né? A nova Bom, apresentação, mas, depois você se vira com a edição. É isso mesmo. você sabe que eu sei editar, né? Tem um pouco. Então, boa tarde, senhoras e Bom, senhores. então eu vou começar aqui de novo. Hoje é o Condcast de número 38, né? Eu aqui, Pedro Garcia, hoje com o estagiário. O nome do estagiário é brasileiro, mas eu esqueci. Adnan do Marrocos. Adnan. Estamos aqui para falar de um assunto aqui que quase todo mundo gosta aqui, um assunto que já é da antiguidade, que é vinho. Estamos aqui com Danilo Coutinho e Bruna Santos. E hoje a gente vai conversar sobre vinho, né? Bebidas. Da onde vocês são? Vocês são do Miolo Group, né? Isso. Que é desse vinho famoso. É um vinho bem famoso, né? Eu apesar de eu não tomar vinho direto, é uma marca que eu sempre ouço falar, né? Isso. Para você ter ideia, a história da família Miolo aqui no Brasil data aí 1897. Caramba, faz tempo, hein? Faz tempo. E aí eu tinha feito a pergunta aqui, antes de ver que estava multado ali, que é como é que está o consumo de vinho no Brasil, o mercado de vinho pós-pandemia? Olha, nós estamos retomando o crescimento que estávamos em 2019. Porque eu falo em retomar, porque a pandemia, o consumo do vinho, da bebida alcoólica em si na pandemia foi muito atípico. Para ter ideia, nós chegamos a consumir 2,8 litros per capita. Aumentou? Na pandemia aumentou. Tá. Porém, hoje se fala que esse consumo está diminuindo. Eu falo que não é que está diminuindo, é que a pandemia foi atípica. Era um consumo anormal. E aí a gente retoma o crescimento que estávamos em 2019. Comparando-se a 2019, nós estamos em crescimento. Então tem a base de comparação 2019. Que legal. E você falou que é de 97. 1897? A vinícola, né? Vinícola Miolo. Para o pessoal não achar que eu sou muito velho. Seria um privilégio tê-lo desde 1897 para cá, né? Sou um ancião assim, cara. Pode ser o vinho, né? O vinho diz que conserva as pessoas. Falar nisso, essa é uma dúvida, porque o que se sabe por aí, que se fala é que o vinho quanto mais velho, melhor. Mas tem um limite? Isso é um mito. É um mito? É um mito. Tem vinhos que se beneficiam com o envelhecimento. Nós chamamos de vinhos de guarda, ou seja, vinhos para guarda. Mas tem vinhos que são produzidos para um consumo mais próximo ao invase dele, mais próximo à safra. Então, se você pega um vinho que é para ser consumido jovem e guarda ele, possivelmente você não vai ter uma boa experiência. Agora sim, tem vinhos de uvas que produz vinhos mais encorpados que a gente pode acondicioná-los da maneira correta e ter um período de vida mais alongado. Porém, se você não acondicionar esse vinho da maneira correta, não adianta, você vai perder ele rapidinho. O vinho faz diferença de guardar ele no barril ou na garrafa? Faz toda a diferença. Ah. Porque a madeira ela é porosa. É que a olho nu a gente não enxerga. Existe uma troca de oxigênio ali e se perde muito vinho também, né? O próprio álcool ele evapora. E para estar ali na barrica, por exemplo, você tem que estar testando de tempos em tempos. Porque se você não estiver testando, ou seja, completando aquela barrica, vai ficando uma maior parte de oxigênio. Quanto mais oxigênio tiver ali, mais fácil de oxidar e aí detona o vinho. E você é sommelier, né? Isso. Sommelier, tal. Isso você fez um curso, é uma faculdade? É uma certificação para se tornar sommelier. É um curso livre? Qual que você... É um curso livre. Tem algumas empresas que podem ministrar esses cursos aqui no Brasil. Eu me certifiquei pela Sommelier School, né, que é do Wesley Moreira, é uma escola que se iniciou no Rio de Janeiro. E depois eu fui para a trilha da W7, né, que é o Wine and Spirits Education Trust, que aí já forma numa outra pegada. O pessoal da W7 se denomina consultor e o pessoal da Sommelier School ou da ABS, que é outra escola, como sommeliers. Né? Mas tem que ter esses cursos para a certificação desse profissional. E precisa ter um olfato diferenciado? Você precisa ter... É um talento? Eu acredito que é treino. Treino. Porque o primeiro curso que eu fiz foi um curso de iniciação, eu saí de lá querendo não voltar mais. Nossa. Que eu achei que eu tinha algum problema, alguma falha. E eu falei, olha, o pessoal falava aroma disso, daquilo, sabores disso, daquilo. Eu falei, eu não estou sentindo nada.
E eu falei, ó, acho que eu não volto, não vou mais estudar isso, que eu tenho algum defeito de fábrica. Mas você já gostava de vinho? Sempre gostei. Aham. Desde criança? Desde adolescente. Sim. Eu tenho umas histórias meio loucas assim com vinho, mas eu sempre gostei. E nessa época aí da Covid, deu problema de perder, né? O olfato. Como você ficou com medo? Fiquei, porque eu pensei que minha carreira poderia acabar ali. O que é que se falava? Ó, se você perde o olfato, se você ficar vivo, né? Porque muita gente foi embora, você não volta a ser a mesma pessoa. O seu olfato não volta 100%. E aí eu tinha muito cuidado com isso. E paladar também, né? Numa das provas, das certificações que eu fiz, foi em meio a... Já na 2021, eu fiz uma certificação avançada em vinhos. E aí, no meio do curso, uma das pessoas testou positivo. E aí a gente teve que parar o curso, todo mundo teve que testar novamente para retomar o curso. Diz que nessa época, Pedro, era a melhor forma de você acabar com o almoço em família. Ah, não estou sentindo gosto de... Mas olha, eu perdi o olfato durante uns dias, né, cara? Inclusive eu experimentei um produto que estava com cheiro de fio queimado, cara. Só não foi reclamar porque o Procon não cobria. Mas aí depois eu falei, não, era Covid, cara, mas é horrível, né, cara? Você fica... Eu entrei no Burger King e aquele cheiro daquela gordura ficava um cheiro de fio queimado, cara, e foi horrível. Aí eu fui pesquisando e aí falaram para você cheirar café, eu fiquei cheirando limão, um monte de coisa para ir voltando. E ouvindo aquelas notícias, ficando assustado. Ah, tem gente que não volta mais. Sim. E realmente demorou uns 10 dias. Eu lembro que nessa última certificação que eu fiz, a prova final era a parte teórica e a parte prática. E na parte prática eram servidos 2 vinhos. Na minha prova foi um branco e um tinto. E aí você tinha 15 minutos para descrever dentro do sistema da escola o que era aquele vinho. Eu lembro que eu peguei o vinho branco e eu falei, na minha cabeça eu pensei logo, eu estou com Covid. Porque eu não sentia quase nada de aroma, em boca o vinho não estava legal e eu pensei, pronto, acabou minha carreira aqui, já vou perder o curso, né? Porque se você não passa na certificação, você tem que pagar um valor alto para refazer. Mas depois eu lembrei que poderia ser um vinho ruim. E aí eu pensei, então eles colocaram um vinho sem intensidade, sem complexidade, e era isso mesmo. E aí, como é que eu descobri? Eu parei com o vinho branco, peguei o vinho tinto e vi que ele estava mais aromático, enfim. Eu falei, então esse vinho aqui é um produto mediano. E aí fiz a avaliação e deu certo ao final. E a Bruna? A gente quer saber também como que é vender, né? Vender o miolo, né? Que é uma piadinha. Tem essa piadinha. Depois eu já, aproveitando o gancho, o porquê do nome miolo, né? Mas vai lá, sim. Bruna. Deve ser italiano, né? Imagina. Não vou nem opinar. Não vou nem opinar. Chutei. Então, eu sou da área comercial do Grupo Miolo, né? E a gente vem enfrentando vários desafios, porque a gente no Brasil tem muito preconceito com o vinho nacional. Então, a gente tem que Ainda tem isso? Tem muito isso. É impressionante como o brasileiro ainda tem esse preconceito, né? E o desafio maior da área comercial é estar na guerra aí com os importados. Até questão de fiscais atrapalha um pouco a área comercial quando se compara um vinho brasileiro com o importado. Só puxa um pouquinho, meu Deus. Isso que é melhor pra você. Melhorou? Não, Deixa eu arrumar aqui. Canta uma música pra gente. Fica aí. Agora vai. Entra cá, pronto. Então você tem problemas de impostos, então? Sim, Vocês pagam sim, mais porque, que o importado? Às vezes em ponta sai um pouquinho mais caro. E tem assim o mercado, né, negro que atrapalha também. As pessoas vão pra Argentina, traz no carro e aí vende preço bem bacana, como diz eles, né? Mas aí as pessoas querem se livrar de imposto também, porque não tem nota, não tem declaração. Então a gente enfrenta tudo isso na rua. Mas o bom é que o grupo tem uma marca muito sólida, todo mundo tem um respeito muito grande para a Miolo, ela é bem respeitada. E isso facilita muito na hora de vender e a qualidade dos vinhos é excepcional. Vende uma história, né? Uma empresa familiar, a gente vende uma história, não vende só um vinho.
toda uma história. Eu imagino, assim, fico imaginando a competitividade desse mercado quando eu vou no mercado, assim, porque tem muita marca, né? Muita marca. E aí e as pessoas ficam, eu queria um Malbec argentino. A Miolo acabou de lançar o Malbec na linha reserva, que é uma qualidade excepcional, só que a gente lançou enfrenta... e acabou, né? Nem Lançou durou e de acabou. tão bom. Malbec é uma marca argentina? Malbec é uma uva É. e eles preferem que sejam da Argentina. Ah, Malbec é a uva, É a uva, entendi. né? Malbec pra mim era perfume, Pedro. Você já adiantou isso. Pra você ter ideia, a origem da Malbec é França, mas a Malbec ela destoou muito mais lá na Argentina, né? 75% do Malbec do mundo provém da Argentina. Na região de Mendonça. É uma uva, então, que ela vem da Sua origem é França, origem França. mas ela se adaptou muito bem ali na Argentina e a Argentina hoje é uma grande referência para essa uva. E aí esse ano, como a Bruna estava falando, nós lançamos um Malbec, mas um Malbec nacional. O que a gente acha interessante do vinho é distintividade. Muitas pessoas provaram o nosso Malbec e falaram, mas é diferente do argentino. Eu falei, e é bom ser diferente do argentino, que é distintividade. Você está degustando ou tomando um Malbec nacional. E essas mudanças se devem a quê? É o... Clima, solo, o fator humano também no processo da madeira. vinificação. A madeira que você utiliza também, né? Porque a gente se fala muito no carvalho, né? Mas nós temos, por exemplo, o carvalho francês, o carvalho americano. Eu já vi um projeto recentemente de uma enóloga amiga, inclusive professora do curso de enologia lá de São Roque, que ela está com a barrica de carvalho da Transilvânia, por exemplo. Oh, já gostei dessa Transilvânia. Isso aí, já gostei. Já é outra pegada. Então, assim, tem muito fator humano também na pegada. E quais são os outros tipos de uva que se deram bem aqui no... A uva ela precisa de um clima meio frio, não é isso? Ou eu estou enganado? Depende da uva. Depende da uva. Tem uvas que preferem locais mais quentes. Tem uvas que preferem locais mais frios. Tem uvas que se adaptam bem em climas quentes e climas frios também. E isso influencia em alguma coisa referente à produção dos vinhos? Uma uva mais de clima quente, uma uva influencia? Totalmente. Por exemplo, tem uma uva muito famosa que é a Sauvignon Blanc. Como que Ela é uma uva de origem francesa, da região de Bordeaux, mas se adaptou muito bem ao redor do mundo. Inclusive o Brasil produz bastante Sauvignon Blanc. Nós temos um Sauvignon Blanc da linha reserva. Só que em clima quente ela dá um perfil aromático, em clima frio ela já dá outro perfil aromático. Entendi. Em boca muda um pouco também. Entendi. E esse gosto do brasileiro, assim, do brasileiro médio, de gostar daquele vinho adocicado, né? É o vinho, é o tinto? O tinto não, tem o suave, seco, né? O o suave. É isso Não mesmo. sei se é esse. É o suave Não sei se é o nome, tá? Pra vocês Olha, sabem. o paladar do brasileiro é mais puxado pro doce mesmo, isso é comum. Muita gente critica esse vinho suave. Geralmente quando a gente fala do vinho suave, as pessoas veem em mente o vinho suave de mesa, né? O que é o vinho suave de mesa? É o vinho feito com a uva que nós chamamos de vitis americana, uva americana. É a uva Isabel, a uva Niágara, entre outras uvas que a gente encontra para comprar e consumir também, né? Por isso que o nome é uva de mesa. E existe o vinho de uva vitis vinífera ou uva europeia. Essas uvas são mais propícias para fazer vinho. Então, no Brasil se consome muito o vinho de mesa de uva americana, que é com a Bordeaux, que é com a Isabel, com a Niágara. Mas isso foi muito bom. Isso é bom porque isso coloca pessoas para consumir o vinho. Depois a pessoa vai para um grau de evolução e vai saindo mais do doce para o seco. É o que é comum. Por exemplo, o café, muitas pessoas estão migrando mais do doce para o seco, né? Que seria o sem açúcar. O seco no vinho é referente à graduação de açúcar na bebida. Mas eu acho muito importante. As pessoas tendem a começar por esses vinhos e depois seguem por outro caminho. Eu comecei a tomar o café sem açúcar por causa da diabetes. Na verdade, eu nem tomava café, né? Mas aí depois da diabetes comecei a tomar café sem açúcar. E eu não consigo colocar açúcar, cara. Não, depois de um tempo é um caminho não sem desce volta. É sem volta. Muita gente fala isso, que depois que começa a consumir o café sem açúcar, não volta. Eu já tenho 35 anos que não tomo café com açúcar, então, né? Pedro, teve uma vez lá
lá perto da casa da minha mãe, que era um dia santo. E aí o pessoal se deu conta, e agora, meu, hoje não pode beber. Aí alguém falou assim, mas vinho pode. Aí o cara voltou, cara, com 5 litros de vinho. 5 litros, engradado verde. Geralmente aí, é esse mesmo. Mas aí na hora de Esse tomar, não- que eles nunca se deram, falha. mas aí se deram conta que era seco. Não, mas aí o famoso Aí, né, sangue de vai, boi. Mas aí vai, né? Aí tem gente que coloca até açúcar, né? Mas dá uma influenciada no vinho, nesse vinho que você explicou aí, do que o vinho que eu tomei, que ela me deu. Eu falei, eu não sou muito chegado a vinho seco, não sou especialista, mas vamos lá, né? E é totalmente diferente. Dá por que dessa diferença tão grotesca do vinho, desse vinho mais tradicional e de mais fácil acesso para os outros? É um perfil aromático completamente diferente Porque e um perfil gustativo também diferente. O gosto né? é totalmente diferente. De seco não tem nada ali. Quando a gente pega mais esses vinhos de uvas americanas ou vinho de mesa, né, que é feito com a uva de mesa, o perfil aromático dele é muito puxado para o aroma de uva ou o aroma do vinho. Né? Sente, isso aqui é o aroma do vinho. Nós chamamos isso de aroma foxado, que a ideia é, quando a gente passa próximo a videiras dessas uvas, né, das uvas americanas, quando elas estão próximas à colheita, o aroma, o cheiro já é muito forte. Por quê? Porque ali dentro está a semente, e aí a ideia e a ideia é o quê? É mostrar para o animal que ela está pronta. O animal vai lá e come, por isso desse aroma, e depois dispersa a semente e propaga a espécie da videira. Esse aroma, que é o foxado, é o que a gente pega muito quando se fazem vinhos de uvas americanas. Esse aroma ele fica muito forte quando a uva está muito doce? Quando ela está bem mais madura. Por consequência, vai estar bem mais doce. Né? Porque a videira ela faz a fotossíntese e vai concentrando o açúcar, a princípio, lá no fruto. E aí, quanto mais sol pegar, mais fotossíntese e aí mais açúcar. Cara, uma coisa que eu acho impressionante no sommelier é o quantas coisas ele consegue identificar. Madeira, não sei o que, não sei o que. Uma vez me pararam na rua para fazer um teste de cerveja. Aí eu entrei lá numa sala e comecei a beber, cara. Eu falei, me dei bem. Mas aí, cara, me fizeram 100 perguntas, cara. Eu falei, não tô tem gosto de cortiça? Tem gosto de não sei o quê? É muito impressionante. E é treino mesmo, então. É treino. É rotina, né? Eu não sou sommelier, sou da área comercial, mas a gente vai aprendendo todos os dias, porque é rotineiro você conversar com pessoas que já têm entendimento de vinho. Aí depois você vai pegando isso como tática para vender. Por exemplo, no caso do Pedro, se eu fosse vender hoje para ele um vinho, eu ia falar, pega uma uva Pinot Noir, porque é um pouco mais leve, você não vai sentir tanto o vinho ser seco. E assim a gente vai introduzindo o vinho aos poucos e as pessoas vão gostando, vão consumindo. É dessa forma, devagar. Não adianta também pegar um vinho de uma uva taná com uma pessoa que não toma vinho seco. É que nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para vocês, entende? Então, assim, as pessoas querem iniciar no mundo do vinho e perguntam, me indica um bom vinho. E às vezes as pessoas pensam no que é bom para eles. Então pega a uva, como ela falou, a uva taná já é uma uva que produz vinhos de muito mais corpo, com muito mais tanino, que é o que dá secura em boca. E aí pode ser bom para mim e não para a pessoa que está iniciando. Com certeza não vai ser bom para a pessoa que está iniciando. E aí a gente indica essa uva. Aí a pessoa compra o vinho, toma e fala, nossa, que horrível. Não quero mais. Aqui ela ainda não está no nível de degustar aquele produto. O conhecimento, né? O a mais. E nem é o que eu digo. O melhor é o vinho mais encorpado? Depende. O melhor vinho é aquele que você mais gosta. Sim. Sendo ele doce ou seco. E como que se precifica o vinho? É o custo de produção, a exclusividade da uva? São vários fatores, né, que interferem nisso. A própria uva, o clima, como é que foi aquela safra. Né? Tem uvas, por exemplo, que são mais difíceis de se cultivar e aí a produção é menor. Às vezes deu, por exemplo, uma geada e levou metade da safra embora, né? O produto fica escasso. Sempre assim, quando o produto é mais exclusivo, ele tem um maior valor agregado. Quando se produz menos, tem um maior valor agregado. E é assim que funciona em todo o universo do vinho, por exemplo. Tem vinhos lá na França, Romanée Conti, por exemplo, é um dos grandes nomes do vinho. Esse Romanée Conti ele é feito ali na região chamada Borgonha.
E tem vinhos de Romanée Conti rodando aí em leilões a R$100 mil. R$100 mil? Eu já ia perguntar, não é esse daí que eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu vi um que tava 2,5 milhões, uma coisa, é o Dom Romanée? Romanée. É que pediram pra gente numa produção e a gente mandou o artista ir pra Jurubatuba. Vocês não... O cara pediu. Vocês não deram vinho desse, não? Que Como diz o cara lá, como é, amigo. Contrataria Ele mais, pediu né? esse. Eu fui ver, eu fiquei e falei, olha, o que o cara tá pedindo? Mas por que chega num valor? É exclusividade. A raridade mesmo, ou pra poucos eles querem? É exclusividade. Por exemplo, se você chegar lá em Romanée hoje e tentar comprar um vinho lá, você não compra, você não sai com o produto. Nossa. Porque as safras já são vendidas para alguns parceiros deles. Tem restaurantes que vão receber. Sim. E assim, quando a gente compara a França, né, com outros países, inclusive a Borgonha está ali dentro da França, já é uma região menor, é muito escasso o produto. E aí, todo mundo querendo o produto, não tem muitas garrafas para a grande população que consome e demanda o vinho, e aí quem paga mais leva. Então, bem para poucos mesmo, infelizmente. Pra Né? Depois também vira um amor a questão do vinho. A maioria dos clientes que a gente atende, ele já tem amor. Ele monta um próprio negócio por amor àquilo. Ele quer várias safras, várias marcas, faz questão do sommelier estar presente, quer fazer confrarias. Porque é um sentimento que ele pegou um vício de estar colecionando vinho, de estar consumindo vinho, de estar com pessoas que entendem de vinho. E se torna isso o conviver dele natural do dia. Dentro do emprego, onde ele vai, ele sempre vai ter uma história de vinho. É engraçado. E qual que é a faixa de preço dos vinhos miolo? Os vinhos miolo, eles iniciam aí da faixa de R$22 até R$700. R$22 é um preço bem bacana, a né? linha Almaden suave. Almaden é miolo? Almaden Não sabia. Também é uma Hoje marca famosa, né? Hoje nós temos 1.000 hectares de vinhedos, né, no Nossa, 1.000 hectares é terra no demais. país, 1 hectare 10.000 metros quadrados, né? E dentre esses 1.000 hectares nós temos 4 vinícolas distribuídas nesses 1.000 hectares. A nossa sede fica lá em Bento Gonçalves, ali no Vale dos Vinhedos, e aí nós adquirimos 2 vinícolas lá na Campanha Gaúcha, ali já próximo ao Uruguai. Uma é a Almaden, né, e a outra é a Ceival. E fora do Rio Grande do Sul a gente tem uma vinícola lá em Casa Nova, na Bahia também, que é a Terra Nova. Então assim, a ideia, eu não duvido que os meninos daqui para frente pensem em adquirir outros terroirs também. O que eu acho interessante da família Miolo é, se eles quisessem hoje, eles tinham vinícola fora do país. Isso que eu ia perguntar. Se eles quisessem, eles poderiam fazer isso. Mas eles priorizam o país. Embora eles tenham iniciado, né, com o senhor Giuseppe Miolo, que veio do norte, você falou em... Será que esse nome é Itália, né? O patriarca da família, né? Ele veio da Itália, lá do norte, da região do Vêneto. E foi ele que chegou em 1897 e adquiriu o primeiro lote de terras da família lá em Bento Gonçalves, que é onde está a nossa sede. O lote 43, inclusive lote 43 é o nome de um dos grandes vinhos do grupo. Esse ano nós fomos premiados pela Prazeres da Mesa como o melhor vinho nacional, mais uma vez, esse lote 43. Lote 43. Não temos mais na vinícola, para ter ideia, a safra que estava em vigor, que era a safra 2020. A próxima safra que vai entrar em vigor é a 2022, que entra no mercado o ano que vem. Que ele passa um ano de barrica, mais um ano de garrafa. Pode mostrar. É esse aí mesmo. Pode mostrar, se quiser levantar, pode para. Esse aí. Essa aqui pega. Essa aqui pega. Esse aí marca aí a nossa Aqui eu vou pegar. história, né? Traz uma água, por favor. Aqui no país. Então, 1897, o senhor Giuseppe Miolo chega e... Sobrenome, né? Sobrenome Miolo. Sobrenome da família. E aí foi o que você falou, né? Você falou, mas por que Miolo? E quando nós começamos o trabalho de divulgar os nossos vinhos, porque 1897, mas nós trabalhávamos apenas com o cultivo e a condução dos vinhedos. A gente não fazia vinho de forma comercial. Vinho sempre foi feito, mas como se faz na Europa, o vinho para a família consumir. Sim. E aí, como vinícola mesmo, para trabalhar vendendo vinhos de forma comercial, o nosso grupo ele iniciou em 1989, há 34 anos atrás, como vinícola. Sim. E aí, o que é interessante é que quando a gente pensa no crescimento da Miolo no país,
esse crescimento foi exponencial, porque foi de 1989 para cá. Meio que novos no mercado, né? E aí o que acontece? Começamos em 1897 com a expertise do cultivo da uva. Isso é importante, porque a gente determina a qualidade da matéria-prima que a gente vai produzir o vinho. E vinho, se mexer demais, não fica legal. Começa no campo. E aí em 1989 a gente inicia aí como vinícola. Nosso primeiro vinho foi um miolo reserva da uva Merlot, de 1990. Produzimos aí aproximadamente 8.000 garrafas. E o que é interessante é que os meninos que estão lá hoje, né, que é o Adriano Miolo, é o nosso CEO, o Fábio Miolo, que é um dos irmãos que fica aqui em São Paulo, e o Alexandre, que está lá em Bento hoje, eles foram responsáveis por esse boom. Por que eu digo isso? Porque o Adriano Miolo, eu sempre falo, hoje eu curso enologia, eu vim para São Paulo para estudar enologia, para entender um pouco mais do campo. Quando a gente fala da vitivinicultura no país, é muito antes do Adriano Miolo e depois do Adriano Miolo. Peraí que eu quero... Vitivinicultura. A viticultura é o plantio e o cultivo, e a vinicultura é transformar a matéria-prima no vinho. Aí quando junta os dois, vitivinicultura faz tanto o campo quanto faz o vinho também. E aí, para se ter ideia, o Adriano Miolo agora no sábado teve avaliação nacional de vinhos. O que é essa avaliação nacional? É como se fosse um Oscar do vinho nacional. E o Adriano Miolo ele recebeu a premiação, que é o Troféu Witz, da grande referência da enologia. Ou seja, hoje muita coisa que tem no mercado veio pelo trabalho que ele e os irmãos tiveram aqui no país. E foi da mesma forma, o Adriano lá em Bento, né, na nossa sede, o Fábio Miolo foi o que trouxe as primeiras caixas, as primeiras garrafinhas de miolo para São Paulo, porque tudo começa aqui em São Paulo para estourar. Então o Fábio batia nos comércios e as pessoas falavam: que vinho é esse? Miolo. Que miolo de quê? Miolo de pão? Mas essas piadinhas tem mesmo. Miolo, não tinha um nome melhor para colocar no vinho? Não, será que esse nome fica legal? Ele, não, é miolo mesmo. Eu acho que se fosse eu pensaria o seguinte: eu poderia até mudar o nome do vinho, mas o sobrenome da minha família não tem como, né? Acho que as pessoas não entendiam isso. Quando eu ouvi pela primeira vez o nome, quando eu me dei conta que existia esse nome, eu nem sabia que era nacional. Para mim era italiano ou argentino. É Itália mesmo. E aí o Adriano, fazendo esse belo trabalho, ele foi fazer especialização na Argentina, né? Então ele volta com outra pegada. O Fábio começou a distribuição por aqui e o Alexandre, ele é o grande nome do Nordeste. Hoje o Alexandre está em Bento, mas o Alexandre foi o nome que desenvolveu a Miolo no Nordeste. Então hoje a gente atende o país como um todo, mas esses três irmãos aí, eles suaram bastante para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Sem contar que a gente já está exportando também. 32 países a gente já manda vir. 32 países? 32 países. Que bacana. Só esse ano a gente já participou da Provine, né, que é a feira de vinhos da Alemanha, da Vinita ali na Itália, vamos participar da feira de vinhos da Califórnia e a do Canadá também. Que bacana. E é gostoso que às vezes você encontra algum brasileiro, eu tenho bastante amigos que estão em Portugal e eles acham super fácil a Miolo lá. Eu fico feliz de falar, trabalho na Miolo. Bruno, eu estou em Portugal e encontrei vinho da Miolo. Isso é legal demais. E me fala uma coisa, de harmonização. Tem uma regra principal de harmonização de comida com vinho? Tem. E a primeira regra é a que vai determinar o sucesso da harmonização. Prestem bem atenção, a primeira regra. Primeira regra da harmonização. Ele já riu, ele já sabe que vem alguma coisa aí, ó. Você vê que ele entende de comida, que ele estava falando da churrascaria, né? Primeira regra, não seja condicionado pelas regras. Ah, tá. Por quê? Eu já ia falar em cima dele que eu adoro vinho com arroz. Não me pergunte por quê. Como assim vinho com arroz? Tá, deixa ele falar. Eu adoro vinho com arroz. Mas eu vou te explicar o porquê ele gosta do vinho com arroz. É que preferências pessoais importam. E tem harmonizações que, pela lógica, a gente vai achar que não dá certo, mas é cultural. Então eu digo, olha, primeira regra, não seja condicionado pelas regras. E preferências pessoais importam. Existem alguns caminhos? Sim. As principais regras de harmonização nós vemos aí nos sites. Para carnes brancas e peixes, é melhor um vinho branco.
Para carnes vermelhas é melhor um vinho tinto. Frutos do mar é melhor um vinho branco, um vinho mais leve. Não está errado, isso está certo. Não tem como errar dessa forma, mas será que não tem um vinho tinto que eu possa consumir com um peixe, por exemplo? E existe. O próprio Gamay, esse miolo wild Gamay, foi o vinho que a gente trabalhou a Páscoa. Fica à vontade, vocês que... Esse aqui a gente trabalhou a Páscoa. Ele é um vinho... igual o todo, açaí. todo o nosso portfólio. Todos os vinhos... Esse aqui é o que eu estava falando. Todos os nossos vinhos, eles são veganos. Todos. Nós trouxemos a certificação para o país e fomos a primeira vinícola a certificar todo o portfólio como vegano. Parece loucura, né? Quando se fala de vinho, porque o vinho vem da uva. Mas é o processo de vinificação. Então, o que seria um vinho não vegano? É que no processo de... Vamos partir do pressuposto um suco. O que é o vinho? O vinho ele é um suco de uva fermentado, em linhas gerais. Mas se fizéssemos um suco aqui, por exemplo, agora, ele não seria límpido, clarinho, ele é turvo, porque tem partículas em suspensão ali. Sim. Quando a gente pega um vinho, a grande maioria dos vinhos, eles são límpidos. Sim. Né? São brilhantes, a gente às vezes consegue, inclusive dos brancos e espumantes, a gente consegue ver através deles. Isso se dá a partir do processo de clarificação. E o que é esse processo de clarificação? A gente utiliza um insumo para que ajude a precipitar essas partículas que estão em suspensão. E elas vão decantar, vão ficar como uma borra. Feito isso, a gente trasfega para um outro tanque, evitando levar a borra, a sujidade. O que é muito comum, ou o que era muito comum, nesse processo de clarificação, utilizar a clara do ovo ou a caseína. Ah, é? Uhum. Sabia não. E é comum. Eu não estou aqui falando que o nosso produto ele é melhor que outros porque a gente é vegano e a gente não utiliza esse insumo sim, de forma claro. alguma. Isso é sensorial. No final das contas, você não vai perceber Sim. se foi feita a clarificação com a albumina ou com a caseína, entendi. por exemplo. Só que nós optamos por não utilizar esses insumos. Nós utilizamos a bentonite, que é um produto de origem mineral que vai fazer a mesma coisa. Entendi. E ao processo a gente faz a trasfega. Mas para o consumidor final faz toda a diferença. Porque se sensorial você não nota a diferença, então para o consumidor vegano vai fazer toda a diferença. E isso pode evitar o que aconteceu com uns amigos meus lá de Brasília, que são vegetarianos, que estavam comendo um feijão e os caras, nossa, que feijão maravilhoso. Tia, o que tem nesse feijão? Bacon. Os caras vegetarianos. Entendeu? Isso é legal, né? Que Sim. você abre. Nossa, eles comeram porque eles Quase me matou ele. Situação. Acontece, né? Eu, por exemplo, eu passei muito tempo sem comer carne, né? Hoje em dia eu como peixe, né? Mas se eu comesse sem querer, eu não pirava com isso também. Sim. Fazer o quê, né? Não foi voluntário, né? É isso. E além desses vinhos, vou chamar de clássicos, o vinho branco, o vinho tinto, tem outros tipos de vinho, né? Eu ouço falar de frisante, Isso daí. vinho, champanhe. Fez Champanhe sucesso. que champanhe qual que é o nome técnico? Espumante. Espumante. É que champanhe é uma denominação, né? Da Tem cidade, uma área né? protegida. Então, assim, todo champanhe ele vai ser um espumante. Todo espumante ele é por característica um espumante. Mas nem todo espumante vai ser um champanhe. Porque nem todo espumante vai ser produzido na região de Champagne. Para ter ideia, a Champagne está ali no paralelo 49 a norte, né, no hemisfério norte, já é bem frio. Quando a gente estuda a vitivinicultura, se diz, né, a literatura, que os melhores vinhos são produzidos entre os paralelos 30 e 50, tanto a norte quanto a sul. Champagne está no 49, quase no limite. Mas quando a gente fala dos vinhos, tem umas classes de vinhos, né? Temos alguns tipos de vinhos, por exemplo. O espumante é um deles. E a gente costuma classificar em espumante vinho tranquilo e vinho fortificado. O espumante é que tem a presença significativa do dióxido de carbono, né, que é o gás. Isso de forma natural. O vinho tranquilo seria um desse aqui, por exemplo. A grande maioria dos vinhos ele não tem a presença significativa do dióxido de carbono. Só que existe um outro tipo de vinho que é o fortificado. Ele não vai ter a presença significativa do dióxido de carbono, mas existe a adição de álcool vínico nele,
que é o processo de fortificação. Então o tranquilo ele nem tem essa adição do álcool vínico, que seria, por exemplo, o vinho do Porto, que é um vinho muito famoso. Sim. Ele chega a níveis altos de graduação alcoólica por causa da adição do álcool vínico. E aí, como você falou, o frisante ele é um meio termo aí. Ele entra na categoria dos espumantes, só que ele não tem a mesma pressão, né, os mesmos ATMs de pressão que se tem uma garrafa de espumante, por exemplo. Uma garrafa dessa aqui, ela tem de 4 a 6 atmosferas de pressão. Uma panela de pressão tem mais ou menos quanto? Vocês têm ideia? Não. Dúvida. De 1,5 a 2 ATM. Peraí. A panela de pressão 1,5 a 2. dois. Essa aqui quanto? De 4 a 6. É bomba? É uma bomba. De 4 a 6. Aí o frisante, ele vai ter abaixo desses 4, né? Geralmente tem até 3 ATM de pressão. Não é à toa que você pega muito frisante com tampa de rosca, né? Porque não tem essa pressão toda. E aí a gente vê que a garrafa do espumante ela é mais robusta por isso, é um vidro mais forte. Você faz essa parte também de abrir com a faca o espumante? A sabragem, né? Faço sim, eu não gosto. Não gosto, Eu fico com medo de comer um pedaço de vidro. Não tem perigo. Não tem perigo, porque como tem de 4 a 6 atmosferas de pressão, só sai. Né? A pancada, ela só... E na verdade não é nem força, é jeito. Ela só faz expelir. O que tem ali é um corte seco. Se você pegar depois a peça que saiu e colocar, elas se encaixam perfeitamente. Mas isso vem de Napoleão, né? Napoleão que comemorava as vitórias sabrando os champanhes lá na França. E aí é uma tradição que vem ocorrendo. Eu não gosto de fazer, porém eu faço. Geralmente nas festas, família, fim de ano, aí o pessoal fala, olha, ele sabe sabrar. Aí sabra a garrafa. Aí eu vou lá com todo cuidado e faço a sabragem da garrafa. Porque eu não gosto, porque o pessoal sempre quer fazer depois. Pode se machucar. Eu quero fazer. E outra, 4 a 6 atmosferas de pressão. Se a garrafa não estiver na temperatura ideal, ou você correu para gelar, mas o líquido dentro ainda está quente, a garrafa pode estourar na tua mão. Nossa. Essa não é minha preocupação hoje, né? Porque para eu sabrar, eu tenho que me certificar que ela está na temperatura ideal. Então, se não fui eu que coloquei lá, eu prefiro não fazer. Mas qual é o porquê eu não gosto, na verdade, de fazer sabragem? É que a gente só perde. Por exemplo, a gente perde líquido, a gente perde aroma, a gente perde dióxido de carbono. E aí eu olho e digo, olha, não vejo graça em fazer. Faço para festa, né? Mas eu não vejo graça porque a gente só perde. E da mesma forma como estourar o espumante, né? As pessoas agitam e jogam. Nossa, que legal, eu não faço isso. Culpa da Fórmula 1 isso aí. A gente perde, às vezes, mais que metade da garrafa. Sim. E se você tem um bom espumante, eu acho que você só faz perder com isso. E eu falo para as pessoas, eu não tô na Fórmula 1, nem estou no pódio para fazer isso. Eu esqueci o nome da champanhe. Cara pra Dedéu e... É a moer, né? Acho que aí os caras fazem assim, toma a garrafa. Tá vaziazinha, notório aquilo. Eu acho que vocês não sabem, mas nós participamos da Mitsubishi Cup. Todo o espumante que está no pódio da Mitsubishi Cup é miolo. Que legal. E aí eu achei legal, né? Porque eles pensaram em, nós estamos no Brasil, vamos valorizar o espumante nacional. Então, toda a comemoração de pódio é miolo. Isso é muito legal. E aí eu fico olhando, nossa. Cara, e no seu curso aí, nas suas pesquisas, Deixa eu pegar o celular. o que te chamou mais atenção, assim, da onde vem o vinho, de quanto tempo atrás? Quais as curiosidades que você achou bem relevantes, assim, Olha, a primeira nessa coisa... estrada? A primeira coisa é descobrir como é que eu entrei no mundo do vinho, na verdade. Te falei que eu sempre gostei de vinho, mas o vinho que eu consumia era o vinho de mesa, suave. Nem o vinho de mesa, eu digo. Era o coquetel alcoólico à base de uvas. Era o que eu podia consumir no tempo. Né? Lembro até hoje que era um vinho... Era aquele vinho, tomou, no outro dia está morrendo e você faz uma promessa de se passar por aquela você mais nunca bebe. Mas quando eu comecei a conhecer o vinho de forma mais técnica, foi um dos cursos que eu fiz. Minha primeira graduação foi turismo. E aí eu tive uma disciplina de gestão de alimentos e bebidas.
E aí tinha uma professora muito culta, muito elegante, que deu uma aula sobre vinhos. E eu falei, nossa, será que é tudo isso mesmo que ela fala? Porque não tem como separar a história da humanidade do vinho. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu lembro que ela estava dando aula e eu pensei, olha, talvez seja uma área, eu já gosto de vinho, embora eu tomasse o coquetel à base de uvas. Coquetel alcoólico à base de uvas. Eu não ia falar a marca aqui, né? Mas tem aquela de 5 aí no mercado. Essa É isso mesmo, é a famosa. É um cantinho ali da... E aí eu fiquei pensando, olha, se o vinho passou por tanto tempo e chegou até aqui hoje onde eu estou, isso foi em 2011, significa dizer que é daqui para frente, eu vou passar por essa vida e ele continua. E aí eu comecei a me aprofundar no estudo, né, dos vinhos. Aí eu vi 5 a 6 mil anos antes de Cristo. Falei, nossa, é muito tempo. E lógico que o vinho daquele tempo é completamente diferente do que se produz hoje. Completamente? Completamente. Alguém já tentou recriar para... Então, aliás, o que era aquele vinho? Né? É que hoje nós temos mais tecnologia. Os vinhos mais antigos, eu digo dos séculos passados, de um século atrás, você produzia o vinho, ele ficava meio que intragável. Você precisava de um século atrás já era diferente, bem diferente. Você precisava de alguns anos de garrafa para poder consumir. Hoje, com a tecnologia, você já consegue colocar vinhos no mercado e esses vinhos já estão prontos para consumo. Então, não é que o de hoje tem mais qualidade que o de antigamente, mas hoje a gente tem tecnologia para fazer coisa melhor. E nós temos feito muita coisa boa. Por exemplo, tem vinhos referência na Itália que você precisava aí de no mínimo 10 anos guardando a garrafa para poder consumir ele, e ele está no aspecto bom. Hoje não, hoje a gente já consegue colocar vinhos no mercado, colocou, você já pode comprar e consumir. Esse Gamay, por exemplo, ele é o primeiro vinho de todas as safras a ser lançado no mundo. Esse aqui em março, ele já estava indo para o mercado já, finzinho de março. Ou seja, é o primeiro vinho do mundo a ser lançado no mercado. Se a gente parar para pensar que a gente está colhendo uva em janeiro e fevereiro, é muito rápido. É muito rápido. E aí é o que eu te falo. Ver que o vinho vem de 5 a 6 mil anos atrás e vem tendo evolução e vem crescendo a área de plantio, eu falei, olha, o negócio é bacana, eu acho que esse aqui é o meu futuro. Foi difícil porque a minha terra, eu sou de João Pessoa. Sim. Então o pessoal de lá, poxa, cara, você vai estudar sobre vinho, sommelier, porque não vai estudar sobre cachaça, né? Porque lá nós temos um roteiro de cachaças. E aí eu falei, não, eu quero isso aqui, porque era a bebida que eu gostava. E aí quando eu comecei a estudar e ver que tem vinhos que, por exemplo, foram vinhedos montados por monges há não sei quantos milênios atrás, eu falei, esse aqui é diferente. Lógico que eu não vou tomar o vinho que ele fez, que se encontrar é um milagre e tal, e com certeza não vai estar legal. Né? Mas é algo que é muito diferente. Mexe comigo isso, né? Saber que é uma bebida que perpassou por todo esse período e ainda hoje a gente consegue consumir. O que eles faziam há 5 mil anos atrás, a gente está fazendo aqui hoje. Tinham simpósios de vinhos, as pessoas sentavam para conversar e debater sobre o vinho. E é o que a gente está fazendo hoje aqui. E o vinho, ele vem... ele existiu assim nesses 6 mil anos, assim, em que regiões, assim, você sabe ali? Na Ásia? Na Eurásia ali, né? Começou ali na região do Cáucaso. Né? Ali tem Azerbaijão, Turquia, né? E dali foi se expandindo. A primeira civilização que se tem registro sobre os vinhos foram os sumérios. Inclusive no Código de Hammurabi já tinha 3 artigos lá que falavam sobre o vinho. E aí depois vem outras civilizações, os fenícios, que dominavam a arte da navegação, né? Que colonizaram a Grécia. Grécia, por sua vez, que também foi muito importante para o vinho, chegando no sul da Itália. E aí a Itália já se plantavam uvas lá, mas eles levaram a cultura da Grécia para lá. E aí a Itália começa a expandir o vinho com o Império Romano. Então muitas regiões hoje que se tem na França, como por exemplo o Romanée-Conti, ou lá na própria Alemanha,
eles foram pela expansão do Império Romano. Então, pensar nisso para mim é louco. Sim. Nossa, alguém expandiu aqui, começaram a plantar, isso aqui se difundiu e hoje eu estou consumindo algo de que pessoas tiveram uma ação lá atrás e culminou no que tem hoje. Então isso é o que me encanta no mundo do vinho. E lá na Grécia gostaram tanto que inventaram até um deus, né? Isso, é. O Dionísio. Dionísio, é. Dionísio, lá ele é o deus não é só do vinho, né? Ele é o deus da agricultura, da boa safra. Mas, por consequência, do vinho também. Quando você vê imagens do Dionísio, quadros, ele sempre vai estar com a uva. É a grande diferença. Geralmente você vê a imagem de Dionísio com a uva. E quando você vê a imagem do Baco, que é o deus dos romanos, o Baco geralmente você já vê ele mais com a taça na mão, numa pose mais sensual. Já com a taça? É mais ligeiro, né? Tá à frente. Mas é o que acontecia, porque na Itália, né, o Baco da Itália, existiam os bacanais, que eram lá na... Bacanais. Exatamente. Que aí eram festas regadas a muita orgia e muito vinho. Para se ter ideia, os bacanais tinham vomitódromos. Nossa. As pessoas comiam, bebiam, iam para lá para vomitar, tinham salas de repouso para voltar de novo. Só que aí foi quando surgiu uma das primeiras leis secas que teve, começou a ter muito crime, muita morte. Que bagunça, hein? Isso aí na Itália? Em Roma? Em Roma. E aí... Viu? Vinho é cultura. Daí que veio aquele filme Calígula. História, né? Calígula, lembra? Que legal. Uma coisa sobre estratégias. A Miolo, como que tá a Miolo para entrar no universo? Não vou falar nem do universo da música, que já vieram falar comigo, né? Mas em outros universos, porque ainda era era um tipo assim, nós vendemos vinho, nós fazemos campanha de vinho. Você já citou que está na Mitsubishi Cup. Há algumas outras já estão em outros segmentos? Sim. O que acontece hoje? Até a área comercial da Miolo, né, veio tomando outros caminhos. Por exemplo, eu tenho uma par que também faz on-trade e a gente é muito focado agora, principalmente no final de ano, em festas de finais de ano. Viu? E aí, como introduzir vinho, né, para esse público? É muito engraçado quando a gente fala assim, vinho, pode ser cerveja, né? Sempre tem isso. E, inclusive, na nossa feira, a gente lançou a lata, o vinho em lata, que é para atingir esse público mesmo. Vai ter grandes ações aí futuramente para atingir esse público. A Miolo também teve uma parceria com a Ambev, que está no Zé Delivery. Então, ela está estudando de uma forma, né, da gente estar entrando nesse meio, que é esse mundo noturno, né? Que é baladas, bares e restaurantes, que eu acho muito viável. O que acontece hoje? Poder da negociação. Isso aí entra vendas. Porque você vai sentar com o dono de uma balada lá no show e treinar aquela brigada para estar servindo um vinho. E aí tem que estar dentro do público, do perfil. Não adianta eu falar assim, nossa, vai ser super fácil, que não vai. Já pensou, eu vou num show de funk, vou falar, nossa, vou servir. Não, zero preconceito aqui. Mas não ia atingir o público, né? Nesse momento não, então, pode ser que futuramente sim. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. De uns tempos para cá teve uma expansão muito grande dessas adegas nas periferias, né? Sim. E por isso que eu estava perguntando que tipo, se vocês tinham outros produtos além do clássico, porque eu queria saber realmente se vocês, se a marca tem interesse de entrar. Tem, com certeza. Né? Não está ainda no nosso plano, ninguém chegou a falar, mas com certeza que ela tem esse interesse de expandir. É que acontece, no país é muita burocracia. Principalmente entre a fase de estrelismo que a gente tem com grandes casas. Quanto que você vai me dar para introduzir a marca? Pode ver que tem marca que cresce não é pela qualidade, mas sim pelo que foi pago para ela estar ali. Como a gente é uma empresa familiar, ainda nesse momento a gente não faz essa aquisição. Vou entrar na sua casa noturna, vou te dar um dinheiro para estar divulgando a marca. Não funciona dessa forma. Entendi. Como a gente se apresenta como executivo, mostra o portfólio, se quiser a gente faz uma degustação, explica, tal, o Danilo para me dar o suporte frente à brigada, como vai ser vendido. E aí o maior interesse tem que ser do dono da casa, porque ele vai abrir as portas e a gente com produto, qualidade,
vamos ter a disciplina de treinamento para isso estar acontecendo dentro do ponto de venda, entendeu? Acho que é o primordial esse momento que a Miolo vem passando dentro de grandes festas. Hoje eu atendo o São Paulo Futebol Clube. A gente é presente em algumas festas lá dentro e foi através da oportunidade da Mara Casares, que ela é diretora do departamento feminino, deu a oportunidade de a gente estar fazendo os eventos lá dentro e está dando super certo. Porque as mulheres estão amando o nosso espumante Terra Nova. O Moscatel faz um sucesso absurdo lá. A gente fez a quermesse, o nosso vinho teve maior índice de venda também, foi o Miolo Reserva. Então, foi uma coisa que eles acreditaram. Entendeu? A gente deu todo o suporte, mas eles acreditaram. Vender vinho numa quermesse. Cara, sabe que eu acho que você tinha falado do funk, né? Sim. Eu acho que dá pra introduzir. Dá, Sabe por quê? claro, Você com pensa bem, o certeza. pessoal do funk, eles gostam de Ostentação, coisas, né? né? Eles O gostam de mundo Lacoste, da ostentação eles deles, gostam de Lacoste, Tem muita música que na letra... gostam do Xandão, eles estão vai na letra, lá, né? exatamente. Eu acho que dá pra introduzir. Então, mas aí é o que eu quis dizer, que a gente tem que ainda fazer um trabalho maior. Sim, né? Não é... Entendeu? Não é fácil. Se você me colocar num show lá e eu colocar a garrafa de vinho pra vender, eu vou te falar que não vai sair. Não só o funk, mas no samba também, quando tiver Mas um se for uma partinho lata, alto. não sai? Será? Então, aí que a gente lançou essa lata que foi na feira, que vai ser específico para esse público, né, de balada. Inclusive, eu atendo uma cliente que ela trabalha com eventos e ela falou que tem uma casa noturna que, graças a Deus, tem uma boa saída da lata. Vocês têm uma lata já? Temos. É o que? É um vinho normal? É um vinho em lata. É um vinho em lata. É um projeto que se chama Som. Aham. São 4 produtos. Foi um projeto que nós tínhamos em parceria com a Ambev, mas aí de um tempo para cá a Miolo absorveu todo o projeto, né? E aí a ideia é entrar nos lugares que a garrafa não entra. Foi na ProWine que nós fizemos agora no início do mês passado, né? Início do mês passado, na maior feira de vinhos daqui. E aí a gente viu que teve uma boa aceitação. Eu tenho feito algumas feiras também no estado todo e as pessoas têm se impressionado com a qualidade do nosso vinho em lata. Qual é o grande problema do vinho em lata? É o preconceito. Além de ter o preconceito com o vinho nacional, tem-se o preconceito do vinho porque está em lata. Cara, eu não entendo como alguém vai ter preconceito com vinho em lata e ao mesmo tempo tem umas bebidas em lata que tipo, é nada, é uma bebida alcoólica, um misturado lá, um catado de coisa, e as pessoas adoram, né? A experiência Outro que dia eu tive peguei uma foi aqui na geladeira, sensacional. fui tomar, falei, meu, As latas como que eu tomam levei isso? lá, o pessoal amou e ninguém sabia que tinham as latas, Não principalmente sabia, né? não Porque sabiam. a gente lançou na feira. O que é que eu falo do vinho em lata? Não é a lata que vai determinar a qualidade do produto. É o que o enólogo produziu e que vai querer envasar. Então você pode colocar um bom produto na lata, ou você pode colocar um produto muito ruim na lata. Vai depender da tua ética e do público que tu quer atingir. Né? Olha, a gente sabe que o público do vinho ele tem mais essa questão da exigência. Alguns já começam a entrar na brincadeira do nossa, deixa eu ver aqui como é que tá no olfato, como é que tá no paladar. E é interessante porque quando eu conheci o projeto da lata, eu conheci o projeto da lata há muitos anos atrás, da Som. Eu tentei inclusive no tempo levar para João Pessoa, mas eu já sabia que a Miolo produzia a lata. O vinho era feito pela Miolo, mas não chegou pra gente lá. E tem tudo a ver, por exemplo, com o Nordeste, né? Praia, Bastante. festivais de verão, por exemplo. E aí, quando eu entrei na Miolo, nós tivemos uma degustação guiada pelo Adriano. O Adriano Miolo fez a degustação. E aí não foi só em colocar o vinho em lata na taça e tomar, não. Foi numa sala de degustação fazendo avaliação técnica. E aí quando peguei, eu falei, nossa, incrível. O que eu tô falando, Adriano Miolo, ele não colocaria o nome dele em algo que não fosse bom. Não, e tem uma coisa muito séria que eu volto a falar da questão do preconceito, porque eu tive presente numa festa no clube chamava Oktobersepp, que
que seria o Clube Esportivo da Penha, uma festa alemã, que ia ter chopp, comidas bem gordurosas, e eles foram com a lata e vendeu, entendeu? A princípio, se não fosse a oportunidade da diretora do departamento feminino convidar a gente para participar, ninguém ia chamar uma festa alemã, vai fazer o quê com vinho lá? Não é o público de você. Esse é o princípio que a gente ouve na área comercial. Por que você não tenta? Vai ser diferente. Pode ser que dê certo. E deu super certo. Deu super certo. Muitas mulheres estavam consumindo frisante em lata. Rosé foi o que mais vendeu na festa, sendo que tinha chopp de tudo quanto era sabor. Tinha chopp IPA, de baunilha, de chocolate, e a gente vendeu vinho. Então, muitas coisas ainda são restritas devido ao preconceito da área comercial entrar, que é a parte difícil da negociação. Porque se você é dono do estabelecimento e não acredita, não, ela é mais uma vendedora querendo me oferecer alguma coisa. Ela vai me vender e o vinho vai ficar parado aí. Não é esse procedimento para quem trabalha no on-trade, que é o canal que a gente atende. O procedimento é a gente vender, estar presente, acompanhar, fazer acontecer. Dar o suporte para eles, para fazer acontecer. Porque não tem intuito nenhum de comprar um produto para ele ficar parado. Depois você vai reclamar para mim. Então a gente tem todo esse trabalho e a Miolo tem todo esse respeito com os empresários. Não é só vender. Não foi contratada só para vender. E sim, passar por todos os processos que tem a venda. A gente vende, a gente entrega, a gente vai para o evento junto, vamos construir esse evento, como que vai ser em ponto, o que você precisa. É informação para os seus funcionários? Temos aqui o sommelier para dar o treinamento. Então é um conjunto de coisas que a gente trabalha para dar certo dentro do evento. Depois fala assim, nossa, que legal, que nem lá na Quermesse de São Paulo, foi muito bom em vinho. Teve todo um trabalho. Teve pessoas que acreditaram, a gente trabalhou duro aí 6 dias de quermesse, teve tudo uma preparação, a gente foi conversar com um funcionário para ajudar a venda, porque você tem outros concorrentes, a pessoa vai fechar o vinho, mas ela pode fechar uma garrafa de vodka, ela pode fechar uma garrafa de whisky, ela pode comprar uma garrafa de Heineken, então você tem outros concorrentes, você tem todo um trabalho de venda para que ele saia, e esse é o nosso trabalho. Que a vinícola impõe isso, esse respeito, esse processo, para fazer dar certo. E o produto de vocês, além de passar pelo sommelier, por todos os técnicos, ele passa para as pessoas experimentarem antes de ir para a venda? Para degustação? Entendo, como se fosse um teste de... Sim. O que acontece? Hoje nós temos uma equipe gigantesca, né, de enologia. São 4 vinícolas. Lógico, tem alguns enólogos que são os cabeças, né? Por exemplo, na nossa equipe nós temos o Miguel, que é um português, já está há mais de 10 anos com a gente, é muito querido por todos do grupo. E aí, como é que a gente faz o vinho? Vamos lançar um vinho, como ocorreu esse ano de lançarmos o Malbec e lançarmos o Trebbiano, que completa a linha Wild. São vários ensaios, ano após ano, até chegar no produto final que a equipe acredite que, poxa, tá na qualidade bacana, é o que a gente quer. Quando você fala o produto final, você tem tantos barris daquele produto, é uma coisa limitada, vai ter um nome. A gente vai fazer, pode passar por barrica ou não. Pode, por exemplo, pode ser um vinho que vai ser feito só num tanque de aço inox, um branco, por exemplo, mais aromático. E aí eles fazem um volume específico para aquilo e vão testando. O que eu quero dizer assim, cada safra mesmo do mesmo vinho da mesa é uma, né? Vai ter alguma diferença, vai ter dá diferenças. E aí o que acontece? Quando a equipe de enologia bate o martelo e fala, nós chegamos no produto que a gente quer. A Miolo, para ter ideia, nós temos mais de 400 colaboradores. Então, lógico que é feito o teste de aceitação do produto, mas quando passa pelo Adriano, quando chega na mão do Adriano, que vai ser o fator determinante. Volta ou agora está no ponto ideal. Então, o grande balizador é o Adriano. Enquanto ele, dentro da expertise dele, vê que o produto não está legal, ele não libera. O vinho que nós lançamos, o Trebbiano, na feira agora, foram 4 anos para chegar no que chegou.
E o que vocês vão mudando nesses 4 anos? Vocês vão botando o quê? Tirando o quê? Qualquer mágica. Onde que ele Tem tá, isso, né? né? Qualquer. Esse Não, vai processo. muito. O que acontece? Esse Trebbiano, na verdade, eles queriam um vinho para compor a linha Wild, né? Para formar o par da linha Wild. E estávamos pensando em produzir um vinho branco. Mas testamos algumas variedades e não dava certo. Não ia para a linha de vinho que a empresa queria fazer. E aí, esse aqui não ficou legal, não vai. Vamos testar com outra variedade, outra cultivar. Bacana, essa cultivar ficou legal, mas eu queria que tivesse mais aroma. Vamos fazer uma maceração, por exemplo, pré-fermentativa. Antes da fermentação, vamos deixar ele macerando com a casca frio. Vai extrair mais aroma. Aí entra muita técnica da enologia. Que o Adriano tem muito, que o Miguel tem muito, que a Elô lá na Bahia tem muito também. O pessoal que está em Bento também. Né? Nós temos profissionais que são experts em espumante, por exemplo. E aí, quando passa por esse pessoal aí, saiba que o negócio está muito bom. Que Saiba bacana, tá muito hein? bom. É um universo que eu, quando ela me convidou, falei, bom, lembra que, vai lá. Bom, o máximo que eu posso fazer é tomar vinho, mas aí quando eu confesso que eu fiquei assustado, abismado com aquele mercado bilionário de vinho. Ele é bilionário. Sim. Porque pegou aquele que você estava travado, Qual? você estava travado, você estava cadastrado. Ah, sim. Tava É travado, verdade, né? é verdade. Estava tinha travado. esquecido. Tá vendo? Eu te arrumei aquele Ainda pensado. bem, estava travado. Mas quando eu cheguei, que eu vi foi o pavilhão inteiro pro evento, né? Sim. Foi aonde esse evento? No Expo Center Norte. Center Inteiro, Norte. no Center Norte praticamente inteiro. Sim. Pelo que eu vi lá. Sim, não, é. E lotado. A gente só perde, né, Ficou para a vazio indústria da muito. moda. Eu não acredito, porque eu falei, é muito grande isso. Tanto que eu vou dar um spoiler aqui. Eu tô montando um evento, vamos esperando que a gente arrume O patrocinadores. evento de vinho. do quê? Um evento voltado pro vinho, pro mercado, tal. Por Quem favor. sabe um mega nome no Nossa, estádio. por favor. assim. Nós Já tô Já vou montando, te olha falar, spoiler. nós temos uma equipe muito boa lá em Bento, é porque a nossa estrutura mesmo fica lá em Bento, né? E aqui está o pessoal da área comercial e um sommelier. Nós somos em 4 sommeliers no Brasil e vai sendo separado por regionais. Mas grande parte do nosso administrativo fica lá na sede. E nós temos uma equipe lá do marketing, que é um pessoal que vale a pena conversar com eles. Agora nós... Então vocês estão sempre aqui no aeroporto aqui de Congonhas. Vez Não, ou outra, vez ou outra. Uma vez por ano, acho que o Danilo viajou até mais, né? Eu fui 2 vezes. Eu falo essa do Rio Grande do Sul pra cá. Esse ano eu fui 2 vezes ao Rio Grande do Sul. Eu fui uma. Não sei se eu vou novamente, mas eu pretendo ir, porque é sempre bom estar lá. É maravilhoso. Você gosta de estar lá no meio das uvas? Gosto. Gosto. Principalmente no meio da cantina, provando a amostra de barrica e dos tanques. Não, eu puxando o saco do patrão, né? Mas é porque eles são tão maravilhosos, de verdade. É difícil você ver empresário do nível que são, a família Miolo, e o carinho e o respeito pelos funcionários, e eu falo que é de todos os funcionários, assim. É um carinho e respeito muito grande. Eu friso isso que é difícil você trabalhar numa empresa que você conhece seu patrão assim, de rir, brincar, de conversar, de pegar na mão, de falar até uma brincadeira, São bem você não acessíveis. fica constrangido. Geralmente você tá numa empresa, o dono vira... Gente da gente, né? gente da gente, é isso. Gente Ah, da a gente. Às vezes a pessoa fica arrogante, você né? Tem muito, infelizmente tem muito, A né? experiência que eu tive lá, Eles não, são muito simples. muito. quando eu tive a minha... Né, quando eu iniciei no grupo, eu estou há 8 meses com a Miolo. E aí eles me levaram ao Rio Grande do Sul para me receber, eu e um amigo que é o Elton, sommelier que está no Nordeste. E aí eles nos receberam lá e aí nos apresentaram a todos os departamentos. Eu achei incrível aquilo. E nós fomos na sala do Adriano, né? E aí, poxa, eu estudo vinho e estou cursando enologia. Para mim o Adriano é uma referência. Sim. Quando me levaram na sala do Adriano, eu quase travo, olhei assim, eu tô com um homem aqui, né? O homem do vinho. E aí ele, super gente boa, apertou a mão. Humilde. Olha, vai ter a degustação, que foi dos vinhos em lata, eu vou conduzir, vocês vão. Nós fomos para a degustação e sabe o que é interessante? Ao final, ele foi almoçar no refeitório da empresa. Todos eles almoçam no refeitório da empresa com todos os funcionários. E aí aquilo ali eu achei incrível, porque é difícil você ver isso.
Cara, eu trabalhei numa empresa durante um tempinho, era Guararapes, que é a empresa da Riachuelo, né? Aham. E na hora do almoço, eu trabalhava lá de peão, a gente entrava, o refeitório era dividido em duas partes. Quem era da contabilidade, essas coisas, mas era para a direita. E quem era peão ia para a esquerda. E eu me sentia mal com isso, cara. Eu falei, por quê, né? Sim. Que a gente não poderia almoçar juntos, né? Somos todos iguais, né? Não Isso é? que você pensa, né? Porque eu acho que isso até motiva mais o Claro. funcionário, né? Aham. Você trabalha mais com amor, né? Você vê o carinho que seu patrão É. tem, você trabalha com amor. Você fala, eu trabalho numa empresa onde sou muito bem tratada, principalmente sendo mulher, porque, queira ou não é por ser do empoderamento feminino, as mulheres sofrem no trabalho, né? E você trabalha numa empresa que respeita muito isso. Tem grandes mulheres que trabalham lá e eles respeitam todas nós, assim, com um carinho muito grande. Até, inclusive, a equipe de faxina do Grupo Miolo, eles têm um carinho muito grande. Elas, inclusive, participaram da festa com a gente e eu acho isso incrível. Acho que isso não tem preço, né? Tá todo mundo junto e é todo mundo igual. E a gente trabalha nesse ambiente. Eu tenho esse pensamento, que nem você falou, você conheceu o cara lá que era a sua referência. Não tem cabimento o cara ter algum tipo de digamos, ciúmes, ou achar que você pode ser. Porque o cara precisa de pessoas que nem você, que nem ele, para manter a qualidade do produto A verdade dele. é que se você pensa num crescimento, ele não vai crescer sozinho. Sim. Não. Ele fala isso. Ele não cresce sozinho. Sabe qual- Somos uma família. Sabe qual Somos é uma família. a grande Quiser dificuldade acontecer. hoje? Eu digo pra mim, né? Eu construí uma carreira muito sólida lá no Nordeste, né? Mais especificamente ali na Paraíba e os estados vizinhos. E aí eu achei que eu ia chegar em São Paulo e eu ia chegar com um currículo muito bom. Eu passei 8 anos como docente do Senac, eu participei das competições de educação profissional do Senac, onde a gente pega o campeão e manda para fora representar o país. E eu achei que eu ia chegar em São Paulo com um currículo bacana e as pessoas iam falar, vem cá, currículo bom. E foi o contrário, né? Eu ralei bastante, tive que começar a construir uma nova história aqui. E qual era a grande dificuldade que eu pensava? Eu vim para São Paulo para estudar. Então hoje é a 3ª graduação que eu estou fazendo, mas todas sempre estão linkadas. E aí, como o curso de enologia tem 6 cursos de enologia no país, falei, vou para São Paulo porque lá eu vou conseguir me manter. Eu vou trabalhar como sommelier e vou me manter. Só que qual era a grande dificuldade? Eu vou estar estudando. Então, o que eu vou conseguir a princípio ou é restaurante ou fazer algum freelancer. E aí eu lembro que eu vi a vaga da Miolo no LinkedIn e aí começamos os trâmites e o que vinha na minha cabeça era não vou ficar porque eu estou estudando. O que é que eles vão falar? Não, tá estudando, cara. Que legal. Embora eu esteja estudando viticultura e enologia, que tem tudo a ver com a área. E já tenho uma certificação como sommelier. E aí eu lembro que em uma foram 5 ou 6 entrevistas, etapas, né, com pessoas diferentes. Eu lembro que em uma delas, um dos gestores falou, olha, mas ele está estudando. E aí, quando a gente precisar dele, né? Eu falei, não, mas é tudo ajustável. E aí, um dos meninos, né, foi o Fábio Miolo, ele falou, que bom que ele está estudando, né? Olha o que é que ele está estudando. O cara está estudando viticultura e enologia. Então eu vi que eles valorizam muito a formação. Ele estava pensando, inclusive, mais à frente. E agora, quando nós tivemos a nossa convenção lá, o que eu achei incrível é as pessoas perguntando. Não é só eles que sabem que você está estudando. Então, é o pessoal da RH, é o pessoal do meu setor, é o marketing, é o pessoal da produção. É você que está cursando enologia, precisar da gente, você fala, tá? Várias vezes eu já tive que ligar para o pessoal lá de dentro da enologia e falar, cara, eu tô com um nó aqui na cabeça, me dá um suporte, como é que funciona isso aqui? Né? E as pessoas super solistas. Então, o que eu percebi esse clima familiar, ele se estende para todos os colaboradores. Sim. E aí é o que eu tenho gostado bastante. Né? Gente, como você falou, gente da gente mesmo. Eu tenho que falar isso com delicadeza porque eu trabalho com milhares de pessoas, né?
E o que a gente vê, esses dias eu precisei de pessoas, eu publiquei no meu stories que eu precisava de 3 pessoas para trabalhar no show do... Acho que foi no Chili Peppers. Não é só a área, já estou adiantando. Eu tô adiantando antes que você já viesse me falar, mas eu te peguei no pulo. Te peguei no pulo já. E precisava, essas mesmas pessoas... Desculpa, eu nem sabia que teve show do Red Hot. Não, é sexta-feira. Ah, vai ser? É sexta-feira. Eu não faço... Meu, cadê a propaganda? Já vendeu tudo por aqui, mas... Cara, hoje em dia você vê, você nem fica sabendo das coisas. Ó, foi mais ou menos assim, anunciou dia 23 de abril o show. Aí ao meio-dia do dia 23 de abril anunciaram que teriam 80 mil ingressos disponíveis. 80 mil? 80 mil ingressos. Vai ser o quê? Morumbi. No Morumbi? Aí ao meio-dia... Vai ter miolo então. É. No Morumbi, né? Será? Aí o meio-dia e 10 já acabou. Acabou em 10 minutos, 80 mil ingressos. Acabou. Pra que eles vão anunciar mais? É assim. Mas você ia falar o quê? Então, é referente ao trabalho, né? A empresa valoriza o funcionário, porque eu perguntei para 3 pessoas para trabalho, e outro trabalho seria na São Paulo Fashion Week. Também que não dá para você. Você Não, já te avisei antes. O pessoal não veio perguntar, o pessoal queria saber quanto que iam ganhar e se eles estariam onde eu estaria. Eu já falei aqui no programa, o Marcão é testemunha. Eu comecei há 20 e tralalá de anos atrás indicando porta de banheiro para eu chegar num privilégio de um dia falar, eu quero ver o piano do Elton John, porque eu cresci vendo o Elton John tocando piano. Eu não quero tirar foto, eu quero subir no palco do Allianz e ver o piano dele assim. Posso? Você sabe que você não pode fazer nada, mas sabe que nós trabalhando lá não tem dessa de live e fotinho. Nós somos profissionais, tem que trabalhar. Eu cheguei, eu fiz isso, só que me veio um livro, o nosso livro, lá atrás eu falei, putz, eu queria ver esse piano de perto. Eu vi. O piano é alugado aqui ou ele trouxe lá de... Do Elton John foi atrás, ele trouxe, Sério? viaja O cara com ele. traz lá da Inglaterra? Viaja com ele, viaja com ele. Onde que você vai achar um piano daquele pra você alugar? Não quero nem saber. Pai trouxe. Aí eu tive esse privilégio. Aí o pessoal pergunta, nossa, olha eles. Mas quanto eu vou ganhar o que vocês ganham? Tá muito assim o mercado. O pessoal tá numa dificuldade de trabalho, mas especialização, qualificação. Às vezes há grandes empresas que te dão suporte, mas será que realmente a pessoa quer isso? Ele quer ganhar o que você ganha, que você ganha, que você ganha. Isso. Mas e o suor? De pensar em estratégias. Eu fui lá, a gente se encontrou num hotel, porque queriam... Foi o hotel lá do... Foi no... Inauguração do hotel. Né? Isso, tanto que eu tenho que voltar lá. E aí ela me falou, não é minha área, acho que eu tinha recém... Você vê como que é a área comercial, né? Ele foi lá passear uma festa e eu estava com os meus cartões. Porque a gente vive de oportunidades, né? E assim a gente acabou se conhecendo. Que legal. Ah, então vocês conheceram nesse dia. Inauguração. Aí ela veio falar comigo e falou, eu traje até então, eu tinha acabado de sair da produção do Bruno Mars. Aí eu falei, vinho eu male bebo que eu não conheço. Até porque eu sou muito mal de bebida, né? E aí ela me deu o cartão, vai na festa. Na festa não, na feira. Eu falei, vai na feira que você vai conhecer, vai ser legal. E ele amou. Aí eu falei, é impactante. É impactante porque é um mercado bilionário. Eu falei, rapaz, eu vou aprontar uma. Tanto que eu já estou ali escrevendo. É verdade, eu estou escrevendo porque eu falei, um mercado bilionário desse, dá para você chegar e mostrar um exemplo. Vou falar um nome aqui que veio, mas ele já fez o show recente, o Rod Stewart. É um artista britânico, um lord, que quem sabe a gente consiga negociar, falar grandes empresas. Valor da produção do Rod Stewart, mas nós agregando marcas ao evento. Seria uma festa com um grande final de um Rod Stewart. Eu acredito que eu consiga vender isso só para os expositores. Porque ali deu muito mais de 100 mil pessoas, acredito eu, nos 3 dias. E não era aberto ao público, né? Era convidados, era isso? Era CNPJ. Então, não era a venda mesmo para a galera que gosta, não. Era totalmente... E era CNPJ voltado ao mercado de vinho. Ver que não era aberto. Tá. O Danilo, uma curiosidade aqui. Esses vinhos mais baratos que a gente é acostumado a tomar nós, né? a gente já tomou, agora a gente tá velho já, né? A gente gasta um pouquinho mais. Mas como é que faz para fazer um vinho ruim? O que tem de errado nesses vinhos, entre aspas, né? Então, é que para ser vinho, primeira coisa, ele tem que ser feito da uva. Segundo a legislação, ela diz o seguinte: vinho é feito através do fruto da videira.
Que eu saiba, até hoje, videira só dá uva. Ufa, Porque tem... essa foi legal. Não, é porque tem vinhos aí, eu já vi vinho disso, vinho daquilo e, segundo a legislação, não é Não vinho. fala besteira, mas vinho de porque- maçã, uma coisa já vi uns... Aham, tem isso, tem. É vinagre. É considerado, ou não, é só É vinho... uma cidra. Seria Ah, cidra. cidra. Né, que é o fermentado da entendi. maçã, por exemplo. Ah, cidra. tá. É, mas as pessoas, por Usam exemplo, como? chamam muito de champanhe no Sim. fim de ano, né? A famosa cidra cerejer. Chamam de champanhe no fim de ano. Só que é um outro produto feito com... A matéria-prima é a maçã. Aham. Né? Então, cidra é o fermentado de maçã. E aí o que acontece? Muitos desses vinhos que a gente falou no início, nem vinhos são. Porque são fermentados alcoólicos à base de uva. Então, o que tem ali? Tangue de uva, vamos fazer o O que comercial da Tangue. tiver... O pessoal fica muita com a química. língua vermelha, né? Tem muita química ali, né? Tem que ter um químico por trás daquilo ali, né? É uma receita. E aí vai aromatizar, no final das contas vai ter a cor do vinho. E aí as pessoas gelam. E aquilo, porque pelo que dizem, o vinho, se você tomar lá um cálice por dia, tem uns benefícios, né? Aham. Aí esse aí você já não tem, ou tem menos. Não, esse aí tem os Tem malefícios. os né? Então, por exemplo, no vinho mais barato, por exemplo, de vocês, eu já tenho benefício. Sim, sim. O que é interessante é sempre lembrar o seguinte: antes de produzirmos vinhos, a gente já produzia uvas. Então nós temos expertise no cultivo de uvas. Todas as uvas que nós produzimos, os nossos vinhos, são uvas finas, são uvas próprias para vinificação. O que é que vai mudar do vinho mais barato para o vinho mais caro do grupo? Intensidade e complexidade. Complexidade é uma gama de aromas e sabores que isso vai ter. Porque a gente pode ter uma videira com muito mais cachos de uvas, ou a gente pode escolher ter ela com menos cachos de uvas. Aqui tem menos cacho de uva, que a gente vai fazendo o desbaste, né? A gente chama como se fosse uma poda, um raleio dos cachos. Vai agregar muito mais componentes na que tem menos. Tá. Então Aí ela deu mais trabalho, ela tem um valor maior. É que como tem pouco cacho, ela vai concentrar toda a energia naqueles cachos. E aí tem as videiras que a gente faz os vinhos de maior volume. O que vai mudar? Intensidade e complexidade. Só que eu te falo, eu tomo o vinho mais caro do grupo da mesma forma que eu tomo o mais de entrada do grupo, porque são etapas diferentes. Tem dia que você não quer tomar aquele vinho muito complexo. Você quer tomar um vinho mais para curtir a noite. Eu vou num vinho mais de entrada do grupo. E aí você perguntou sobre os benefícios. Muitos dos benefícios estão na substância que tem na uva, que é o resveratrol, que é uma substância antioxidante. Como é que é o nome? Resveratrol. Uma substância antioxidante, né? Então, geralmente associada aos vinhos tintos. Tem alguns médicos no Uruguai que prescrevem tratamentos com taças de vinhos. Ah, que legal. Que é de Tem uma que uva, acontecer isso no Brasil. Uma uva específica? É da Tanar, que dizem estudos que a Tanar tem um índice maior de resveratrol. Eu estudando um pouco e lendo, eu acredito que se pegar um Merlot nosso lá do Vale dos Vinhedos, vai ter também muito resveratrol, porque isso aí é meio que um mecanismo de defesa da planta. Então, quanto mais atacada ela for, choveu muito, vai dar fungo, vamos tratar. Quanto mais atacada ela for, ela vai gerar essa substância, né? Então, lá no Uruguai, eles utilizaram muito isso como marketing, e não está errado, o pessoal da medicina, mas eles venderam melhor essa ideia. E a gente tem regiões também que tem uvas aí com alto índice de resveratrol. Então ele é específico para essa substância. Mas deve ter muitas. Tem muitas Quantas outras substâncias mais ou menos tem uma uva? Ou um muita vinho, coisa, né? É muita coisa. Diversa. É muita química envolvida na uva. Por isso você passou tanto tempo estudando. E quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei de nada. É muita Eu coisa. já ia perguntar, que isso é meio que infinito, né? infinito. Não É dá... Muito... Mas, por exemplo, é muito utilizado a uva no setor de cosmético. Né? A antocianina
também, né? Ou seja, a própria indústria farmacêutica utiliza também a uva para alguns remédios. E engraçado que lá nos hotéis no Rio Grande do Sul, o shampoo, o condicionador é de uva e o sabonete é de uva. Você vê, é um mercado... Cara, quando você falou do médico indicando o vinho, né, prescrevendo, eu lembrei logo da cannabis. Sim. Porque eu tava vendo num site, assim, tinha uma lista, assim, com mais de, tipo, tinha uns 200 tipos de cannabis. E nas especificações, cada uma era para uma doença. Essa é para diabetes, essa é para enxaqueca, essa não sei o quê. Acho que o vinho deve ter esse potencial também, né? Provavelmente a uva. Muita química e varia de uva para uva, né? Por exemplo, só numa linha da gente, que é a linha reserva, só nessa linha a gente trabalha com 3 uvas brancas. Em outras linhas nós temos outras uvas brancas. A Miolo tem aí aproximadamente 60 uvas, 60 variedades que a gente trabalha. Só Portugal tem mais de 200 variedades. Nossa. Então, quanto mais a gente estuda, mais aparece. Mais uva surge. E isso aí lá são lotes, isso é preservado. Como faz para não perder uma uva? Nós perdemos muita coisa já ao longo da história. Nós tivemos uma praga aí chamada filoxera. E essa praga ela dizimou quase todos os vinhedos do mundo, com exceção do Chile. Isso foi em que ano? 1800, no finalzinho, né? E aí dizimou quase todos os vinhedos do mundo. E aí o que acontece? Depois disso aí, algumas variedades sumiram. Mas por que não chegou? Bom, que bom. Por que não agrediu o Chile, essa praga? É que o Chile, ele tem barreiras naturais. A natureza. As duas cordilheiras, né? Dos Andes e a da costa. E aí tem deserto e lá no extremo sul ali tem os ventisqueiros, né? E será que foi a partir desse momento que o Chile começou a progredir, né? Porque o vinho chileno é famoso também, né? Sim, demais. Não, qual é a grande diferença do Chile para o Brasil, por exemplo? Em algum momento da nossa história, nós nos tornamos ameaça, inclusive, para o vinho português. Porque olha só o tamanho do nosso território. Sim. Eu não tenho como falar hoje do vinho nacional e falar qual é a uva do Brasil. Se vocês me perguntassem isso, eu ia falar, mas de que região? Nós temos um país de dimensão continental. Então a uva que se adapta melhor lá na Serra Gaúcha não é a que vai se adaptar melhor no Vale do São Francisco, lá no Nordeste. E houve uma época que a coroa portuguesa mandou parar com a produção. E aí a gente parou e perdeu muita coisa, né? Anos-luz de conhecimento. Para se ter ideia, quando a gente falava de vinho nacional até antes de 1990, as pessoas não viam como uma boa qualidade. Eu lembro. Quando se falava mas vamos tomar um vinho nacional, falava-se da Almaden, que nesse tempo ainda não era nossa. Que a gente comprou a Almaden, se eu não me engano, foi em 2007 ou foi em 2009. Né, que era de um grupo norte-americano, né? E o mercado ele abriu aí em 1990. E quando começa a chegar o vinho importado, entrar aqui, as pessoas começam a ter mais referência, né? E aí o que é legal da nossa história é que a gente começou como vinícola em 1989. Então a gente já se projeta para fazer vinhos de qualidade, assim como os vinhos que estavam entrando vindo fora. E aí, porque o Chile também se tornou uma grande referência. O Chile tem um terroir que é muito difícil você fazer vinho ruim lá. Só se você for muito ruim mesmo. Né? Que região do Chile? Olha, de norte a sul. De norte a sul? Eles produzem. Porque o Chile, a impressão que eu tenho do Chile, eu fui 2 vezes pro Chile, é que lá é bem seco, né? Mas lá para baixo deve ser mais úmido também, não sei. Sim. Conforme você vai descendo, vai. Mas lá de norte a sul se produz vinhos. Né? Muito famoso aqui no Brasil, Vale Central, que são os vinhos de mais giro. Os casileiros, né? O Casileiro o Casileiro é uma das marcas que mais se vende no mundo, né? Ah, no mundo? Caramba. Você viu que lá na feira eles estavam... Não vi, não sei. É muito grande. É uma das marcas que mais vende. A China, por exemplo, consome muito
Casileiro. A China não consumia muito vinho antes, né? Acho que a bebida deles era o vinho. Aí agora eu vou te falar. Não, mas hoje eles estão criando um novo roteiro de vinhos, contratando enólogos da região de Bordeaux, na França, oferecendo rios de dinheiro para levar esses enólogos para a China. E estão replicando os castelos franceses lá na China. Impressionante, né? Eles sempre foi bem isso mesmo deles. Eles têm umas regiões boas lá também, né? E o governo ele dá a infraestrutura, né? Sim, ele vai construindo estrada para chegar nas regiões. E aí eles falam que vão ser a grande potência do vinho daqui a alguns anos. Eu já provei algo da China. Eu provei um Cabernet Sauvignon, Riesling e um Carmené. Conta pra nós como que foi isso, sua experiência. Foi uma boa experiência, né? De você provar algo que eu não tinha ideia. Mas ainda vinhos muito de entrada, vinhos mais simples. Tem muito o que crescer ainda, mas tem muita coisa boa que pode surgir de lá. Eles têm muito suporte, né? Então eu acredito que... Um investimento pesado. Dinheiro pra eles não vai faltar. Não, isso aí. Cara, uma coisa que eu achei cara lá na China, sabe o que é? Pizza, cara. Acho que é porque a farinha de trigo, acho que deve ser muito... O que não for deles é caro. O que não for deles se torna caro. Outra coisa que eles adoram lá é pé de galinha. É? Nossa. Nossa, é que... Então, acho que todo pé de galinha do mundo vai pra lá. Botar um carrinho de pé de galinha. Uma dúvida. E como que eles fazem esse pé de galinha lá? Cara, eles fazem num molho lá, tempera e... A coisa mais tosca que você imaginar é bem... tosqueira. Nossa, que engraçado. É porque eu acho que eles são acostumados com miúdos, né? A cultura deles é essa, né? A cultura deles é Foram essa. se acostumando com isso. E vocês estão lá também? Na China? Na China ainda não. Na China ainda não, mas... Quem sabe futuramente. Eu acredito que a gente chegue lá, mas qual é a grande questão? Potencial para fazer isso a gente tem. Sim. Mas os meninos, eles querem desenvolver muito mais o Brasil. Trabalhar aqui, né? Só 10% da nossa produção é o que vai para fora. Então a ideia é, se o consumo do brasileiro ainda está 2 litros por pessoa, uma média, uma base, e a Argentina está 8, olha o quanto a gente pode crescer. Não pode perder para a Argentina em nada. Não pode. Isso, olha o quanto a gente pode crescer ainda em casa. Então hoje a gente faz um trabalho muito legal. Para você ter ideia, a Miolo tem 4 sommeliers no Brasil, atendendo o Brasil todo. Não é barato ter esses profissionais, mas o próprio Adriano Miolo faz questão de ter. Porque quando você vai para por exemplo, para um restaurante, se eles vão contratar um sommelier para dar um treinamento para a equipe, é uma grana. A Miolo fala, não, eu tenho um sommelier, a gente vai dar o treinamento de vocês. É o nosso maior argumento de vendas hoje, porque a hora do sommelier aí chega às vezes até R$1.500. Esse trabalho, né, do sommelier, ele é feito durante quanto tempo dentro do ponto de venda? E aí a gente trabalha com uma gama de variedade, depende. Por exemplo, ele já deu treinamento num hotel que durou aí 40 minutos, 1 hora. Aí depende da equipe, se ela interage como o profissional quer. O tempo que eles dão pra gente fazer. E aí, isso não implica da gente depois voltar lá novamente. Porque qual é a ideia da Miolo? A gente não quer chegar, bater na porta, fazer a venda e depois voltar para tirar um pedido. Isso aí muita gente faz. A gente quer ser parceiro. Então a ideia é, muitas vezes a Bruna tem uma cartela de clientes. Ela vai e me apresenta aos clientes, a gente faz alguns trabalhos juntos. Isso não impede que outro dia eu esteja passando e eu pare no cliente dela, que também é meu cliente, né? Aí vira amigo, troca telefone. Como é que tá o trabalho? E a equipe, como é que tá? Vocês estão precisando de alguma coisa? Ah, não, entrou umas pessoas novas, pode conversar com eles, pode montar um treinamento, lógico, a gente vai lá. E aí vai fazendo esse trabalho. A ideia é, ou depois volta no cliente para consumir, né, que é a grande questão, tem que ser parceiro. Sim, não, mas não vai, não, a coisa não acontece. Eu faço um trabalho também no trade, que o cliente ele solicita uma confraria. Né? Aí junto com o Danilo, o cliente pergunta qual seria o vinho melhor para harmonizar aquela noite. Então a pessoa paga um convite e aí o sommelier chega às 17 horas no estabelecimento e a gente fica até 3, 4 horas da manhã, porque depois que acaba a confraria ele vira estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer perguntar. Ela
ela tenta me puxar, mas eu não consigo sair. Não cara. consegue. Se estiver falando de vinho, eu viro à noite. E eu vou falar, É isso, né? senhorinhas- Especialista, Eu pô. gosto disso. Especialista. As senhorinhas de confraria não deixam esse menino embora. Aí eu tenho que ir na frente, depois mando mensagem, fica com Deus. Para quem não sabe, como que funciona uma confraria? Uma confraria vai ter um jantar harmonizado com de 2 a 5 rótulos, né? Aí depende do cliente. E aí cada rótulo ele vai contar. Ele inicia a confraria contando a história da vinícola. Depois ele vai contar a harmonização daquele vinho, referente ao prato que eles estão consumindo. Então, Isso acontece o quê? Num restaurante? num restaurante. Ah. Aí depende, Mercado. salão de festa, clube. O pessoal monta estrutura dentro de grandes mercados também. E É aí só entra, ter- por exemplo, nós já fizemos algumas confrarias em grandes redes de mercados que nós fizemos a parte do vinho e aí o pessoal de uma massa, acho que é Barilla, também fez a parte das massas e o pessoal da Quatá entrou com os queijos. Nossa, ó, que a gente Então perdeu, assim, hein? mesão de queijo. Só fazendo propaganda aqui das outras marcas. Não, quer saber é da Quatar, não é na propaganda. Eu consumo os dois, o Quatá e a Barilla. E eu vou te falar. E também a mesa também? Da Quatá não é puxando o saco, não. Qual que é o vinho que harmoniza com Quatá? Eu já me lembro do Gorgonzola, do queijo azul. Essa aí é fácil. É. A gente pode fazer ele por intensidade de sabor, que ele tem muita intensidade de sabor, então, e é bem salgado. Então a ideia é, se eu tenho uma comida mais intensa, eu preciso de um vinho muito intenso também. Então eu já posso pegar um vinho aí com mais estrutura e mais corpo, né? Um vinho mais encorpado, por exemplo. Um Cabernet, o próprio Malbec. Mas a gente tem uma harmonização que é muito boa também, que é por contraste. Ou seja, eu tenho muita intensidade de sabor, eu tenho um salgado, eu pego um vinho doce. E aí fica incrível. Um vinho fortificado, Ou até esse espumante um espumante moscatel, que ele tem uma refrescância, tem bastante acidez, e aí o queijo tem gordura, né? E aí a acidez ela limpa o palato e a gente fica com aquela sensação de querer mais e volta para fazer a harmonização. Ou um licoroso, ou por exemplo, nós temos um vinho que é um colheita tardia, a gente chama de late harvest, que é um vinho que tem 5 anos de passagem em barrica. E aí ele tem açúcar residual da uva. É um néctar. Esse aqui, ó. É um néctar esse vinho. Anota esse aí, Pedro, pra gente botar aí na adega aí. Eu vou cobrar na adega. Ó, eu quero um late harvest. E aí, ó, é isso Fique em mesmo. paz que eu não vou deixar ele esquecer. E aí, se você pega esse vinho e faz ele com o gorgonzola, é incrível. Incrível. Nossa, eu até perguntei pro Pedro, eu falei, Pedro, tinha bastante queijo lá? Eu fiquei tomando, eu cheguei lá, eu comecei a tomar, me dá esse, me dá aquele. Eu falei, cara, eu sou muito fraco pra isso. Mas eu confesso, eu falei, eu vou ficar quieto, porque eu não. Eu tomei 3 cervejas, eu já não consigo mais e também tenho que me policiar. Mas eu tomei tanto vinho lá, que eu falei, cara, eu tomei mais de 10 copos, de, sei lá, copo, taça, né? Taças de vinho. Eu falei, cara, não me deu ressaca, não me deu nada. Eu saí de lá assim, normal. Sai de lá assim. É interessante, porque, meu. Mas o Danilo, Jesus transformou mesmo a água em vinho? Então, Essa foi a melhor Essa pergunta. daí. o que acontece? Música suspense. Eu entro muito nesses debates, né? As pessoas me perguntam muito isso. Fala, olha, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram o seguinte, olha, Danilo, se for pela tradução literal, tal, aquilo não vai ser vinho. Aquilo vai ser um suco de uva. E aí eu entro, digo, não, para mim foi vinho. Por quê? Porque senão não ia ser esse milagre. Com uva a gente faz o suco. O grande problema é o tempo de fermentação que vai levar para se transformar o vinho, que aí no mínimo 5, 6, 10 dias. E outra, na própria passagem lá, fala, olha, deixastes o melhor vinho para o final, porque geralmente o que é que se fazia? Servia o bom no início, as pessoas ficavam bêbadas e aí botavam de menor qualidade depois, ou seja, então realmente na minha visão aquilo era vinho. Mas tem pessoas que dizem que não, era suco de uva. Meu, como é que o cara vai fazer festa com suco de uva? Não tem lógica, tem que ser vinho. Não tem como. E eram vários dias no casamento, né? Não era
Eram vários dias, então o pessoal bebia bastante. Agora, a parte de processo, que é minha curiosidade. Dá para fazer um resumo desde o tirar a uva do seu pé até chegar para ela trabalhar? Dá para fazer um micro resumo, se isso é possível? Não, e junto com isso, deixa eu perguntar, também é uma dúvida. Aí, Ainda existe aquele lance de amassar uva com o pé? Não, bom, eu acho que é cacau, mas beleza, não é da minha área. Uva também, pô. Não sei, eu não opino. Aí tem uma safra, algum... Existe o de amassar uva com pé. Hoje nós temos maquinários que fazem isso, Claro. né? Mas é muito comum nas festas, festa da uva, e aí o turista vai lá e ele quer passar por isso. Mas Portugal, em algumas regiões do Douro, ainda faz muito isso aí. Mantendo essas tradições. Mantendo tradição para alguns vinhos em específico. Pensando-se no processo de produção, a ideia inicial é qual vinho que você quer produzir. Se é um branco, se é um rosé ou se é um tinto. O que vai dar a coloração pro vinho é o contato com a casca. Nossa, sabia dessa? Vocês começam pela semente? Você planta semente ou Não, muda um clone? A gente chama de estaquia, né? A gente pega uma estaquia que vai clonar uma videira boa. Então a ideia a gente não vai pela semente, porque tecnicamente até brotar iria demorar. E depois da praga que eu falei para vocês que nós tivemos, essa praga iniciou quando pegaram a videira daqui, né, da América do Norte, levaram lá para a França, e aí leva-se uma praga, que é um pulgão. Sim. Por isso que tem todo esse cuidado hoje de, não pode vir com nada lá de outro país, você está com planta, está com comida, tem esse cuidado. É um processo antes, né? Quando levou-se essa videira para lá, o pulgão foi, e aí o pulgão dizimou quase todos os vinhedos do mundo. Nossa. Depois disso, até eles descobrirem o que era, se iniciou um processo que a gente chama de enxertia. Então o que é que eles fazem? Eles pegam, a gente chama de cavalo, mas a raiz da videira americana, que era daqui, ela é mais resistente ao pulgão, e enxerta uma videira vinífera. Ou seja, aí se fosse pela semente não daria certo, porque possivelmente ele ia ser atacado pelo pulgão. E a ideia pega uma videira que a gente sabe que tem um fruto bacana, tem umas características legais, e a gente, através dela, a gente desenvolve outras videiras. É o processo, né? Aí depois de quanto tempo demora para crescer? A ideia é a primeira safra a gente não utiliza para fazer vinho, vem pouca coisa. O vinho mesmo comercial a gente geralmente utiliza a partir da terceira safra. Elas dão 3 uva. anos depois. Eles dão uva 2 vezes, aí na terceira que vocês usam Na terceira a gente começa a utilizar de forma comercial. As primeiras vêm com menos quantidade, tá? E a partir da terceira a gente já começa a utilizar, já vem uma quantidade, já vem com a videira já está um pouco mais madura, já produz um fruto de melhor qualidade também, a gente começa a fazer o vinho. E aí, normalmente, mas não é sempre que acontece, a videira ela tem um ciclo anual, porque no inverno ela repousa. Eu digo normalmente, porque quando a gente pensa no Vale do São Francisco, não acontece isso. Lá a gente tem 5 colheitas em 2 anos. Dizem 2 colheitas e meia por ano. Só que é meio difícil a gente pensar em colher 2 vezes e meio por ano. Então, 5 colheitas a cada 2 anos lá. Tem uva o tempo todo lá na nossa vinícola do Vale do São Francisco. Mas vamos pensar no ciclo convencional. Veio o inverno, a videira estava em repouso, chegou a primavera, começa a emitir os primeiros brotos, começa aí através das primeiras folhinhas fotossíntese, ela vai crescendo, crescimento vegetativo, floração, começa a emitir os frutos. O fruto vai passar pelo processo de amadurecimento. Quanto mais calor tiver, mais fotossíntese, né? Mais luz, mais fotossíntese, e vai gerando açúcar para o fruto. Esse açúcar vai ser depois convertido em álcool e o próprio dióxido de carbono, se for o caso. Beleza, passamos por uma etapa que se chama pintor. O que é o pintor? A uva ela sai daquele verde e ela fica mais amarelada, ou ela vai sair do verde para a uva mais escura, a roxa, que é a preta, a uva tinta. Toda uva no início ela é daquela coloração verde. A gente na enologia não costuma chamar de uva verde e uva tinta. É uva branca e uva tinta, porque pra gente verde é que não está madura.
a uva tá verde, não tá madura. E aí, depois da etapa do pintor, vai ter essa mudança, né? A uva branca vai ficar mais translúcida, mais amarelinha, e a uva tinta vai ficar naquela coloração mais escura. Quando o enólogo determina o período da colheita, inicia-se o processo propriamente dito, a gente chama de vindima, que é a colheita. Colheu, cantina. Colheu cantina, colheu cantina, colheu cantina e vai processando essa uva. E aí, produzindo o vinho. Lá você vai definir, é um vinho tinto, um vinho branco ou um vinho rosé. Eu não tenho como fazer vinho tinto de uva branca. Não dá, né? Porque a coloração vem através da casca. Mas eu posso fazer um vinho branco de uva tinta. Vinho branco de uva tinta dá? Porque a maioria das uvas, não todas, o dentro é incolor. Ah, é verdade. E aí eu não preciso passar um tempo em contato com a casca para gerar a cor. Então eu posso fazer o vinho é branco de uva tinta. Existem algumas variedades que estão fazendo isso. O Malbec lá na Argentina tem uma pegada de fazer esse vinho branco de Malbec. A maioria dos espumantes, né? Por exemplo, o champanhe Blanc de Noir. Ele é um champanhe branco, mas ele é feito com uvas tintas. Mas definimos qual é o vinho que a gente quer. É um vinho branco? Se for uva branca, nós colocamos lá, desengaçamos, tiramos os grãos, né? Rompemos a película, a levedura começa a se alimentar dos açúcares. E aí a gente manda para um tanque, a gente manda para um local, se for vinho branco a gente prensa, separa a casca do líquido e fermenta só o líquido. Ah, Danilo, mas é uva branca, mas a gente ia dar uma coloração meio alaranjada, oxidada para o vinho branco, a não ser que você queira fazer um vinho laranja, que é uma outra pegada. Está em evidência agora isso. E aí a gente faz a fermentação, fermentou, se tornou vinho. Aí vai ter outras etapas, clarificação, mas em sumo ali já é o vinho. Vinho tinto, a gente faz o mesmo processo. Colheu, vai para a desgraçadeira, solta os grãos, rompe a película e aí a gente manda para um tanque. Nesse tanque ele vai começar a fermentação com as cascas e vai passar coloração e vai passar tanino também, né? Porque o tanino vem tanto da casca quanto das sementes. Qual é a grande diferença do vinho tinto para o vinho branco? É que o vinho tinto a gente fermenta em contato com as cascas, faz a fermentação em contato com as cascas, e o branco não. Ou seja, no vinho branco a gente prensa para depois fermentar, fermenta só o líquido. No vinho tinto a gente fermenta e depois a gente faz a prensagem para separar o sedimento do líquido. Depois você define se vai para o invase, se vai para estágio em barrica. Aí quem vai definir é o enólogo com o desenho do vinho que ele fez. Nem todo vinho vai se beneficiar em barrica. Se eu pegar um vinho e colocar em barrica ele vai ficar bom? Não, vai depender da estrutura que ele tem. E o vinho rosé? Precisa da coloração. Então ele passa, é como se fosse um vinho tinto em menos tempo de contato com a casca. Tá. Ao invés de passar alguns dias, algumas horas, deixa algumas horas até chegar na coloração que tu queres. E aí existe várias, porque o processo de enologia é muito complexo. Tem outros fatores, a sulfitagem do vinho, fermentação malolática, mas em suma é isso. No vinho rosé, você pode fazer um rosé de prensagem direta, por exemplo, pega essa uva tinta, depois que tirou os grãos, rompeu a película e já prensa ela, e uma prensagem mais severa vai extrair um pouco de cor da casca. Ou você pode fazer, por exemplo, um rosé de sangria. Você está fazendo um tinto e aí você faz uma sangria desse tinto. E dessa sangria você vai obter um rosé. As pessoas dizem, então não é um rosé com muita qualidade porque é um subproduto do tinto. Pelo contrário, se você está querendo concentrar aquele tinto lá, você tem que ter uma sanidade muito boa da uva para aquele vinho ser um baita vinho tinto. Então o teu rosé vai ser um baita rosé também. Inclusive, dando aqui uma continuidade do rosé, o nosso rosé tem 3 medalhas. É um sucesso com esse rosé da Miolo, da linha Seleção. Tempranillo Rosé. Esse aí é um dos mais vendidos do nosso portfólio. Ele recebeu uma premiação na França. Era um vinho que a gente ia descontinuar, porque o brasileiro, além de ter preconceito com o vinho nacional,
tem preconceito com o vinho rosé. Tem? O que se fala muito. O que A se Rose fala... adora, tem a minha esposa. Mas sabe o que é que Meu acontece? Deus do O que é que céu, se não fala acredito. muito? Quem mais consome vinho rosé no Brasil são mulheres. E os homens falam o seguinte, vinho rosé é vinho para mulher. Ah, tem. E aí o que acontece? Deixa de degustar o bom vinho, porque rosé, para quem gosta da gastronomia oriental, praia, piscina, refrescante, é incrível. E aí o que é que se fala? Ah, rosé é vinho para mulher. Eu entendo o seguinte, vinho para mulher é aquele que ela gosta de tomar. Branco, rosé ou tinto. E aí muitos homens, por preconceito, deixam de degustar. Esse rosé, por exemplo, ele foi premiado na França e nós ficamos entre os 10 melhores rosé do mundo. No lugar onde se tem a capital do vinho rosé no mundo, que é a Provence. Será que lá não tinha 10 bons rosés? Pois Só é. que a degustação é às cegas, né? Eles não sabem o que estão degustando. E aí, depois que esse vinho ganha a premiação, era um rótulo que a gente ia descontinuar, porque não tinha tanta demanda. Depois que a gente ganha essa premiação, o brasileiro acorda. Fala, qual foi aquele vinho rosé que foi premiado? E aí, hoje é um dos mais vendidos É um do queridinho. nosso Todo nosso mundo portfólio. pergunta, você tem o rosé, seleção? É uma E delícia. É um vinho super barato. Da linha seleção, falando um pouco da história, nós temos um Cabernet Sauvignon com Merlot também, que é um tinto. Esse Cabernet Sauvignon com Merlot, da linha seleção, ele era servido nos voos internacionais da TAM. Quando se tinha, Eu né? acho que eu tomei. Então é do Não, peraí. Da TAM. Era da Então, TAM. uns 10 anos atrás. Eu acho que eu já tomei A vinho. TAM, da acho que é TAM. Latam, Então, era sei o lá. vinho que era servido. Lógico, depois a Latam comprou, né? E aí a Latam é uma empresa chilena. Porque, então, por isso que eu tô falando uns 10 anos É. atrás, né? Então, Deve ter uns 7, 8 anos a Latam aqui agora, então. Aham. Tá, então. Inclusive o Rick não tá mais andando de Latam porque o peso dele não dá mais. Tá indo pela Azul. Pra ir na cabine tem um limite de peso, Nossa. né? Tá vendo? Cara, meu, eu adorei o papo. É que você vai falar de. Pô, vinho é um assunto infinito, que É nem isso você falou. mesmo, é isso. Eu tô adorando. 2 horas já. E vou deixar vocês fazerem as considerações finais. Tem que falar. Dar os recados. Você tem que, né, falar do Deixa eu falar disso aqui primeiro. nosso vinho do Pará aqui, ó. Vinho do Pará e do Nordeste. Agora vamos lá. Pessoal, duvido, hein? Eu vou lançar aqui. Se já, eu vou dar. Não, deixa eu falar direito. Eu vou dar. Não sei no tamanho dos potes. Eu vou dar 10 litros de açaí de rapadura. Vocês já experimentaram Mas tá pra açaí quem? com rapadura? Pra quem, hein? Daqui da mesa. Vocês já experimentaram açaí com rapadura? Ah, saiu já o novo sabor? Não sabia. Açaí com rapadura. Eu Confesso conheço que. a rapadura e o açaí, mas Não, outro já- não. nossa, é tudo Juntos, batidinho, tudo batidinho. Confesso que eu fiquei, a rapadura é muito doce, né? E eu falei, meu, esses caras vão inventar moda, mas beleza. Vai ficar bom, né? Aí confesso que depois que vocês experimentarem esse daqui, olha a sacanagem. Vocês vão experimentar desse daqui. Aí vocês vão. Vai faltar o quê? O gosto da rapadura na língua. É isso daqui, só que no final você vai sentir, não sei como é que chegaram a isso, mas parabéns pro pessoal. Vocês vão, depois fica o gosto da rapadura na sua boca. Como que é? Uns pedacinhos de Não, rapadura? é isso aqui que vocês vão ver depois. Vocês vão abrir lá o copo do açaí, não Vai tem parecer cor açaí nem normal, nada, vocês né? vão tomar normal. Mas aí a partir do momento que dá colher, Aham. você tomou, que você degustou, que foi mesmo que você Que engoliu. legal, né? Aí você vai sentir o aroma da rapadura e o gosto da rapadura. O Aliano não conhece, ó. Falou que nunca viu Rapadura? açaí. Nunca O viu Aliano do Brasil não viu a rapadura, muito menos. Aí você, não, você Rapadura conhece, com você açaí? conhece o açaí? Não, Não conhece. Precisa conhecer. Açaí com rapadura. Vinho você conhece, né? Final de ano tá chegando aí. Quem quiser açaí veg, agora com essa novidade. Acredito que no mercado açaí com rapadura não tem. Fale conosco se você quiser ser distribuidor, vendedor ou degustador. Isso aí eu sou profissional em degustar. Mas fale conosco pelo acaiveg.com.br ou acaiveg no Instagram. Temos também açaí com banana batido e o açaí com morango, todos batidos, pessoal, não tem pedaço. Vocês vão sentir o aroma e o gostinho da fruta misturado com o açaí, certo? E tem a batata chip sol também, É que não aparece, né? que não aparece, nem eu tô comendo da minha batata, pô. Você tem que arrumar um livro desse aqui, ó. Pra boa. Aí então você já... batata. Não inventa moda, Sommelier de batata. não. Batata que vai estar na Taylor Swift. Vai tá? Não, a batata do Allianz Parque, né, bicho? Tem que Pô, é verdade que a Taylor Swift ela doa todo o cachê agora? Não
fica mais com dinheiro? Olha, ela ganha 10 milhões de reais por show. Você acha que ela dá? Eu ouvi falar que ela doa, não fica mais com dinheiro. Fica Olha, na cidade. que cidade. Não, isso, fala pra gente. Eu vou saber disso daí também, que... Poderia ser um voluntário. Isso é interessante, né? O cachê dela em torno do Pôr Show foram 3 milhões de acessos. Somente 125 mil ingressos vendidos. Isso só em São Paulo. No Rio, acho que teve mais 2, 3. Ou seja, não chegou a 10% da demanda de ingressos dela. E os preços vocês já sabem, né? E no camarim dela vai ter a batata sol. A gente espera que sim, né? Eu tenho que ter. Eu vou ser paparazzi, eu vou ser aqueles caras, sabe aquele povo que ficava atrás dos Beatles nos filmes? Eu vou tentar. Ai, Taylor! Eu te love. Se perguntar qual música que ela canta também, eu vou estudar antes, tá? E apaga esse registro. Desde que eu falei disso dela. Então, mas a batata vai. Então a batata sol vai estar lá no Allianz No Parque, Allianz, show. e para quem quiser investir também no seu comércio, batata que não contém glúten, pessoal. Eu não vou falar não, mas vou fazer um comercial do Burger King. Abraço pro pessoal do Burger King do Allianz Parque, vocês estão consumindo nossa batata. O pessoal não sabe, mas é nossa também. Ah, é batata Do chips, Burger não? King do Allianz, tá? Lá é batata chips, não é a palito. Não, temos a palito e temos aquela de... Não vou falar... A tradicional. De saquinho, tá? Eu não vou falar o formato, que isso aí já é muito a biometria, sei lá o nome desse negócio aí. Então Mas- tá feito aí, ó. Falamos dos nossos patrocinadores. E Daqui a agora pouco vamos tem uma às- saída deles, As viu? considerações finais aí dos nossos convidados. Muito obrigada. 2 horas, não? por dar 2 essa horas e oportunidade, pouco. né? Da gente estar falando de vinho nacional com todo o carinho, né? Que a vinícola trouxe pro Brasil, né? Só tenho a agradecer e, por favor, que o pessoal siga o Grupo Miolo lá, @Grupo Miolo, para conhecer mais rótulos da Miolo ainda. Eu hoje mesmo vou comprar um miolo ali no Pão de Açúcar. Eita! Você tá do lado, né? Não, fico feliz pelo convite de vocês. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu falo de vinho, meu olho brilha. Sim. Eu amo Trabalhar com o fazer que gosta isso, não tem preço, né? Sommelier por amor. É bem isso. No início não foi fácil. Sim. Né? Eu tive que sair da minha zona de conforto. Faz quanto tempo que você está aqui em São Paulo? 1 ano e Um ano. 9 meses. É o tempo do Você curso. chegou na pandemia aqui, se fala. Exatamente, Chegou na pandemia. exatamente. Cheguei no dia 24 de dezembro de 2021. É porque eu sabia que ou eu iria vir, ou se passasse período eu não viria. Ah, entendi. E eu gosto do que eu faço, eu descobri uma maneira de ganhar dinheiro com aquilo que eu amo, que era algo que eu queria muito. E eu percebi que dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, Sim. né? Muito bom. Mas você ter saúde mental e sair de casa e se divertir trabalhando e voltar feliz com aquilo que você fez não tem preço. Com certeza. E algo que mais me encantou com a minha área é ver meu filho, por exemplo, tudo que eu participo, ele olha, ele assiste. Admira já, né? Que Então, legal. assim, eu acho que o grande diferencial começou em casa, eu ter admiração da minha família. Sim, isso é importante. E aí, depois disso, eu falei, olha, era o gás que eu precisava. E a hora que vocês precisarem, conte comigo. Sigam o Grupo Miolo, como a Bruna falou. Consumam nossos produtos. Tirem as conclusões de vocês, que eu acho que o que importa é isso. Não adianta eu estar aqui falando, o vinho é isso, é aquilo. O que importa é o que vocês acham. O que importa é quando o vinho está em taça. Né? Então, degustem Miolo, lembrem da história, lembrem do que já foi feito pelo vinho aqui no Brasil. E como eu falei, não tem como separar a história do Miolo com a história do vinho aqui no país. Os meninos fizeram muito por nós e eu acredito que hoje eles estão colhendo aquilo que eles realmente merecem. Né? Eu fiquei muito feliz no sábado com a premiação do Adriano. E isso é só resultado de um trabalho de excelência que eles vêm fazendo. E fiquem à vontade, a hora que vocês precisarem, entrem em contato, não só para que a gente esteja nesse momento, mas para a gente degustar também e comentar, Claro. né? Fazer uma degustação às cegas e aí a gente discutir o que é Pedro que saiu tem. como que você saiu, Pedro? Não, eu saí normal de lá, porque eu tomei muito. Apesar que eu tomei muito, olha, eu vou fazer Pessoal, isso aqui é maravilhoso. Né? Eu tomei quase uma dessa inteira lá.
Mas quando você jogou aquele golinho pro santo, aí já... Não teve pro santo, não. Foi tudo pra... Eu mesmo. E isso, ó, em cima do que eles estão falando, aconteceu um fato que isso foi determinante para que eu começasse a escrever sobre um provável possível grande show com vinhos. Por quê? A minha mãe estava tomando meio seco, não vou falar o nome, que já é aquele meio seco, meio suave. Eu não sei como é que tá escrito na lata. Eu acho que é meio a meio, mas eu não vou... E ela gosta mais do vinhozinho mais docinho. E ela, nossa, e ela tá lá, tomando e carpindo na rocinha dela. E aí chegou os meus amigos lá, oi, dona Eugênia, tudo bem? A senhora tá tomando o quê? É cerveja? Não, é um vinho. E ela não sabia, pegou as latinhas e deram pro pessoal da rua. Pessoas bem carentes, mas são vizinhos lá. Esse pessoal amou. Então eu sei que essas pessoas, eles procuraram no Carrefour, deve ter sido no Carrefour, que eles acharam desse vinho de vocês e eles compraram. Acho que 30, não vou falar preço porque eu também não sei. Eles amaram os vinhos da Miolo, ou seja, isso me mostrou o quê? Cadê a divulgação? Não estou nem falando no miolo, mas assim, dessas situações para a população. É onde eu pensei, eu já tinha pensado. Eu pensei, falei, isso aqui é bilionário. Aí aconteceu isso, falei, então eu mostro para vocês depois, eu tenho quase 4 folhas. Lembra do almaço? Vocês lembram da folha de almaço? Eu ainda tenho folhas de almaço em casa e eu tenho 4 folhas escritas sobre isso. E assim, é uma coisa a ser divulgada, né? Eu vejo muito que ainda precisa ser divulgado mais sobre o que é o vinho. Né? Porque é demais os produtos. Não sou profissional da área, mas bebi bem. É isso aí. Quando o Pedro falou, vai o pessoal do Miolo lá, eu falei, pô, que legal, lembrei na hora a marca. A marca de vocês realmente não sabia que a Almaden né? era a entrada da Miolo. Uma marca já bem... Né? Aqui antes era Vinícola Miolo, né? Hoje é Miolo Wine Group. Justamente porque estamos com 4 vinícolas. Gustavo. Danilo, desculpa. Danilo, Bruna. Obrigada, gente. Obrigada. Saiu, você safou? Não dá mais tranquilo. Eu tô tranquila. Depois eu vou me assistir. Ó,